Boa noite, Brasil! Ao vivaço, gente! Dia dos namorados chegando, o amor está no ar, os corações apaixonados, as dúvidas, as interrogações. Por que eu não tenho um namorado? Por que eu não tenho amor? Por que terminei? Por que não deu certo? Como dar certo? Como dar certo? Né? Mais Como ou é que a menos gente assim. faz? Hoje em dia existe amor ainda? Vamos Existe saber? amor, existe paixão. Será que tem diferença? Será que rola isso no início dos relacionamentos? Eu vou tirar essa água que ela não tá me patrocinando. Eu vou deixar ela aqui. Muito obrigada. Estou precisando de um parceiro aí de água, por favor. Vou deixar aqui do lado. Porque a gente tem que apresentar. Vou deixar você apresentar essa maravilhosa. Vamos apresentar hoje pessoas especiais que têm tudo a ver com o relacionamento, não, isso é pra emocional, pra vida. Vanessa Harada. Seja bem-vinda, maravilhosa. Ah, gente, é um motivo de muita alegria estar aqui nesse podcast com vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de estar falando sobre, né, relacionamento, dependência emocional e tantas outras coisas mais, paixão, amor, né? Eu tenho certeza que vai ser um podcast que nós vamos ter bastante coisas a abordar e bastante pessoas para poder receber aí, ser renovado nas suas esperanças, no seu amor, e vai ser forte. Vai ser forte. Seja bem-vindo. Cantora, bispa, tem toda uma história como dançarina da Xuxa também. É verdade. Um trabalho muito bem feito e desenvolvido aí na estrutura emocional com as mulheres africanas. Isso. Então, hoje a gente está aqui num tema bem completo e bem profundo. Bem, vou apresentar ele agora. À minha direita, olha só, conseguimos, que maravilha. Vou aplaudir porque eu sou fã, viu? Quando eu sou fã, eu vou aplaudir. Vamos aplaudir! E a gente aprende com ele todos os dias. Todos em os casa, dias. Né? Esse homem é um fenômeno, gente. Eu tenho que mostrar pra vocês. Fecha o close. Dá um close nele, Borel. Lucas Skudler. Lucas, ele é mentor de relacionamentos e já ajudou mais de 10 mil alunos a encontrarem felicidade em suas vidas e suas relações. Em um relacionamento estável há mais de 22 anos, gente, olha que lindo. Com a sua esposa, com milhares de horas de estudo em comportamento humano, Lucas traz uma bagagem única para fazer você encontrar a felicidade nos seus relacionamentos também. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer estar aqui, uma honra também. Para mim é sempre algo que eleva a minha alma a falar de relacionamentos. Para mim tem um significado espiritual isso. Então não é só um trabalho, é um propósito, é um chamado. E é por isso que eu faço o que eu faço. E durante muitos anos eu resisti a esse chamado. Até que eu me rendi e vi que era... Quando foi? Quantos anos atrás? Quantos anos atrás? Na verdade, por volta de 10, 15 anos atrás, eu comecei a ensinar filosofia e teologia, tá? Mas a resistência com relação a nichar e ensinar sobre relacionamento, eu ensinava também sobre relacionamentos. Mas eu ensinava sobre outras coisas também. Sobre finanças, sobre autoestima, sobre propósito de vida, sobre espiritualidade, sobre trabalho. Só que minhas alunas, elas chegavam para mim e falavam: Lucas, tudo que você ensina é maravilhoso e funciona. Mas quando você ensina sobre relacionamentos, você mudou a minha vida. Máximo. E durante 2 anos eu resisti a esses Sério? pedidos. E eram centenas de alunas e alunos que falavam: Lucas, ensina relacionamento, ensina relacionamento. Até que eu cedi, eu percebi que era nossa sorte. Deus Não, é muito bom, falando Lucas, através dessas pessoas e pedindo isso. porque é tão maravilhoso nós termos homens, porque é importante a sua colocação, as suas palavras, o seu direcionamento, o seu ensinamento, a sua mentoria, porque é um homem orientando mulheres, né, mostrando o outro lado, né, do relacionamento. Então, isso para mim é fantástico. O seu trabalho é fantástico. Parabéns mesmo. Muito Sou obrigado. sua fã, porque eu acho assim que se a gente está nessa vida aqui, a gente tem um motivo, a gente tem que ajudar, a gente tem que abraçar o mundo, levar o que a gente sabe, o que a gente tem de melhor. E o conhecimento é uma coisa que todos nós agradecemos a cada minuto quando a gente tem, né? É verdade, é super importante. Convida Hoje as tá ao pessoas vivo, estão Mila, tão para as pessoas mandarem perdidas. perguntas para eles. Então, gente, quem tá aí, quem quer interagir aqui, mandar perguntas, tirar todas essas dúvidas nesse tema de relacionamento, pode mandar as perguntas. Sigam aí o nosso
YouTube, Nani Venâncio Oficial, e pode interagir aqui com a gente, porque hoje vocês são nossos convidados e podem estar aqui com a gente em todos os momentos. Promete. Relacionamento. Quanto tempo de casada? 20 anos. 20 anos. Qual o segredo pra você? Para um relacionamento durar tanto tempo, ter essa harmonia? Sinceridade, verdade, amizade, companheirismo, fidelidade e principalmente Jesus no barco, né? Que eu acho que tudo isso sem Jesus já fica incompleto, mas com Jesus no barco as coisas fluem. Eu acho que quando tem fidelidade, verdade, sinceridade, as coisas elas melhoram, né? O casamento ele flui mais, ele tem interessante que todo um relacionamento para ele poder ter uma comunhão melhor, para ele poder ter um tempo maior, ele precisa ter amizade, companheirismo, né? Precisam Parceria, ser amigos de verdade, né? Hoje em dia a gente vê com a era da internet, às vezes o marido tem amigas, a esposa às vezes tem amigos. Eu acho que a melhor coisa é você ter o teu melhor amigo, seu melhor amigo, seu esposo, a sua melhor amiga, a sua esposa. Não tem coisa mais maravilhosa do que isso, né? Eu concordo totalmente. Eu Não acho tem que outro o melhor amigo do melhor. homem tem que ser a esposa. E a melhor amiga de um marido, a esposa, e o melhor amigo de uma esposa tem que ser o marido. Porque essa pessoa tem que vir em primeiro lugar. E a amizade é um dos elementos que faz um matrimônio ser um matrimônio de sucesso. Principalmente nos momentos de conflito. Isso aí. Porque se você observar, no conflito, se você ficar só com a energia do amante, que é o oposto complementar, você vai ter a briga, você vai ter a discussão. Mas se tem aquele elemento que é minoritário, mas está presente, que é da amizade, você tem certos freios com o amigo. Você vai até certo ponto. Se o teu parceiro, se o teu cônjuge é teu amigo também, você não atravessa certos limites que se for só amante, você atravessa. E qual o segredo? Não há vários segredos aqui, né? Dicas assim. Eu vejo os dias de hoje, eu vou dar a minha opinião como apresentadora, mediante, não sei nem quantas mil pessoas eu já entrevistei nessa minha vida. E eu vejo que as pessoas reclamam muito, querem muito, né? Você idealiza demais as mulheres. Estou falando lá das mulheres, as meninas querem mandar perguntas, aproveita que a gente está ao vivo, pode mandar as perguntas de vocês. E todo mundo busca este príncipe perfeito, esse homem perfeito, esse homem maravilhoso, ideal, cheiroso, perfumado, bem-sucedido, que seja quase um cavalo branco, né? Fiel. E eu, como uma boa virginiana, também no passar dos anos, eu deixei muito essa coisa da fidelidade, de acreditar muito em todos. Existe sim pessoas fiéis, que eu acredito que seja a partir do momento que você quer estar com a pessoa. É uma escolha. Fidelidade para mim é uma escolha. Mas as pessoas querem como uma imposição. Sim. Então eu vejo muitas pessoas frustradas, né? Me traiu, acabou o casamento, acabou o namoro, não consigo perdoar. Como você vê isso, Lucas? Qual é a sua visão, por favor, como um dos melhores mentores desse país? Melhores mentores eu não sei, mas eu vou responder dentro da minha capacidade, tá? Eu acho que quando o relacionamento começa pelos motivos errados, né? A falta de valores alinhados, uma clareza de projetos, uma dissincronia de rotina e às vezes até uma atração ou um alinhamento de saúde que é mais ou menos compatível ou às vezes não compatível. Eu já vi casais que se divorciaram depois de 20 anos porque um dos cônjuges descobriu que não tinha atração pelo outro. E aí com 2 filhas. E aí eu perguntei, mas você tinha atração por ele lá atrás? Ela falou, não. Mas por que você casou? Porque ele era um ótimo partido. Não, é um ótimo partido, mas faltou um elemento. Então não era tão ótimo um partido assim. Então eu acho que no momento que você inicia um relacionamento pelos motivos errados, você já predestinou esse relacionamento ao fracasso. Porque a maioria das pessoas, elas não fazem um processo de seleção consciente de maneira racional. Elas não escolhem um parceiro afetivo de maneira racional. Tipo, meu sócio de vida, eu vou escolher de maneira racional. E tem certos requisitos que eu quero. Porque eu me conheço. Porque para você fazer isso, você precisa se conhecer. Sim. O que as pessoas fazem, elas simplesmente acham que porque elas sentem algo,
uma adrenalina no estômago, um friozinho na barriga, um fervor, uma timidez, uma vontade de pegar aquela pessoa, que isso é um indicativo de que vai ser sua esposa ou seu marido. Isso, na verdade, é só um impulso biológico que a gente chama de paixão, que nada mais é do que uma insanidade química. Insanidade química. Insanidade química. É uma insanidade química. No momento que você tem esse monte de neurotransmissores batendo no seu cérebro por causa de certos gatilhos que você acredita, e por exemplo, a mulher, ela tem gatilhos afetivos da história que ela criou, que eu chamo de ilusão da princesa. Na hora que bateu o checklist dela... Foi igual que aconteceu comigo. Isso aí aconteceu comigo. Então, exatamente. Eu fui filha de militar, neta de militar, bisneta de militar. Então, para mim, tudo tinha que ser conforme a minha criação ali. Aquele projeto do homem militar, aquele homem ali, daquele jeito ali. E aí a gente entra dentro de um padrão, né? E não da pessoa se conhecer, padrão. não é isso? Você está se relacionando com uma ideia de uma pessoa. Isso. Você não está se relacionando com a pessoa em né? si. Você está buscando Você está se relacionando com uma imaginação, com uma fantasia. E a mulher, ela é mais auditiva. E esse é o ponto forte e fraco da mulher. Então, a história que ela conta pra ela e ela ouve, que é a história do Príncipe Encantado, na hora que um cara bate nos requisitos do checklist, ela se apaixona loucamente. O homem, ele tem esses mesmos requisitos, mas são requisitos físicos. Porque o homem é muito mais visual. O ponto fraco masculino é visual. Então, na hora que aparece aquela mulher que ele idealizou na cabeça dele fisicamente, ele se enlouquece e se apaixona loucamente. Só que ela pode ser uma esquizofrênica, bipolar, psicótica. E aí, só porque ela tem a forma física que você sempre imaginou, se ela vai ser sua esposa, tá faltando requisito dentro dessa seleção. Por isso que você acha que tem mais traição, então? Já que o homem é visual? A traição acontece porque as pessoas escolhem parceiros de maneira inconsciente. Porque se o homem é visual, ele vai olhar, passou, olhou, agradou. Elas já escolhem... A causa da traição vem de uma sombra, que é a sombra da luxúria, que é universal, que todos nós temos. Só que ela só tem o ambiente fértil para se manifestar a traição, porque a escolha foi feita baseada em instinto. Então, no momento que eu escolho por instinto meu parceiro, eu criei o cenário perfeito, a narrativa perfeita para terminar em traição. Quando eu faço uma escolha consciente de parceiro, e é exatamente por isso que as religiões falam, você tem que ter um processo de cortejo, você tem que ter um processo de namoro, você tem que postergar a intimidade. Por quê? Porque esse é um processo de domínio do instinto. Do domínio do instinto. Quando você faz esse processo, como todas as religiões recomendam, você está mostrando para o seu cônjuge, tanto o homem como a mulher, que ambos dominam o instinto, ambos estão mais racionais. E aí, na hora que eles falam, estamos prontos, você é a pessoa que eu quero viver a minha vida racionalmente. Você também é a pessoa que eu quero viver a minha vida racionalmente. Aí a gente dá a permissão do vínculo afetivo, emocional e paixão acontecer. O animal é solto. E por que muitos relacionamentos também, pessoas que namoram anos e anos e anos, quando casam, parece que é só casar, né? Fazer a cerimônia bonita ali, o casamento dura muito pouco. Porque era um relacionamento baseado em fundações muito frágeis, né? Na hora que, a diferença de um namoro, de um noivado, de um casamento, o namoro, você tem a rotina com o seu parceiro só nos bons momentos. Você só convive no bom momento. Quando ela tá ruim, ela se afasta, ou ela busca um certo acolhimento. Quando ele tá ruim, ele fica na casa dele. E a gente tende a compartilhar momentos só quando a gente tá bem. Noivado é o primeiro teste do matrimônio, que é a construção do projeto de casal. Então, um bom noivado será que nós conseguimos construir um projeto de casal juntos? Será que a gente consegue criar uma equipe cooperativa? Porque um matrimônio de sucesso é isso, é uma equipe cooperativa. A esposa com certas funções e o marido com outras funções. Se um começar a ocupar a função do outro, dá ruim. E aí um matrimônio de sucesso vai ser o equilíbrio dos que eu chamo de 4 pilares, que são os valores similares, os sonhos compartilháveis, as rotinas sincronizadas e a atração. Só que se você começa o jogo pela atração, você não tem condição racional cognitiva de analisar os outros pilares. E nem de administrar todos esses setores depois. Se você tá apaixonado, vamos dizer, você saiu com a pessoa, foi no bar, no Tinder, pá, e foi pro motel.
Apaixonou. A fisiologia feminina é feita para se apaixonar, tá? Eu posso explicar isso neuroquimicamente. Neuroquimicamente. Existem 3 neurotransmissores que fazem a mulher se apaixonar, tá? Que é ocitocina, dopamina e estrogênio. Quando esses três, uma mulher saudável vai ter níveis altos de estrogênio, tá? Dopamina é algo que é liberado em qualquer situação que você está motivado, altamente motivado e que no final vai ter uma recompensa. Ocitocina é um neurotransmissor de vínculo emocional. Transou, teve orgasmo, os 3 neurotransmissores na fisiologia feminina inundam o cérebro dela. A chance dela não se apaixonar é 1 em 10. É por isso que sempre falam que não dá pra você dormir 3 vezes. A mulher, quando dorme com o cara 3 vezes, 3 noites, né? Ela já acha que é a mulher dele. E o homem pode dormir com a mulher 10 vezes e achar que não tem comprometimento nenhum. Aí, pro homem se apaixonar, também tem 3 neurotransmissores que são necessários. Quais são? Dicas de milhões, Quais hein? são? Quais são? Ocitocina também, dopamina também e vasopressina. Só que tem um problema na mecânica do processo relacional. O homem, quando ele ejacula, a vasopressina zera. Zera. Se você vai estudar neurociência e você observar o cérebro de homens, eles acabaram de ejacular, a vasopressina zera. Zerou a vasopressina, tá faltando um elemento para se apaixonar. Então não vai apaixonar. Não vai apaixonar? Tem mais um agravante, tá? Liberou ocitocina, porque teve afeto, teve vínculo afetivo, ele gostou do momento lá, o carinho com aquela mulher, não sei o quê. Testosterona é antagonista de ocitocina. Isso significa que quanto maior a testosterona do homem, mais ele neutraliza a ocitocina. Então, quanto mais masculino o homem mais ele demora para se apaixonar. Isso significa, pela fisiologia, nós estamos falando aqui de química, de neuroquímica, tá? A mulher saiu com o homem, transou, ela tá jogando tipo uma roleta russa com 5 balas e 1 slot vazio. A chance de dar... Aí tem gente que fala, mas eu transei com meu marido na primeira vez e a gente tá casado há 20 anos. A exceção não invalida a regra. Verdade. As pessoas elas não conseguem entender lógica. Tudo pode acontecer. Lógica. A maioria das pessoas não tem treino de lógica. Eu, como filósofo, a gente é treinado em lógica. Na teologia, você também é treinado em lógica porque você é obrigado a saber debater. Por isso que eu falo para as pessoas, não entra em debate comigo, porque eu vou te dar checkmate em 3 argumentos. Adoro. Conversa, dialoga, pergunta, mas não entra em debate, porque senão você vai tomar checkmate e vai ficar feio para você. Até hoje eu nunca perdi. Porque quando você tem treino de lógica, você consegue identificar se o outro tem lógica também. E se o outro tem lógica, eu vou ser mais cauteloso. Sim, você vai observar. Eu vou ser mais cauteloso, então eu vou mais devagar. Eu vou escutar mais. E aí não vai ser em 3 movimentos, vai ser em 7, vai ser em 12, vai ser em 20, mas vai ter checkmate. Vou analisar o terreno primeiro. Aí vai ser um jogo de 2 que dominam lógica. E eu treino lógica há 20 anos. Tá? Então, quando a gente entende a lógica da situação, que a fisiologia feminina está extremamente vinculado com a experiência sensorial do sexo, e a fisiologia feminina desencadeia um processo neuroquímico de apaixonamento após o sexo com orgasmo... E aí, o que faz então? Qual o segredo? Não pode ter intimidade fora de um compromisso sério. Eita, o Eita foi o melhor. E agora volta 2.500 anos, 2.000 anos. Lá atrás. Até vi falar, eita, e agora? A galera do mundo moderno odeia resumo, quando eu gente. falo Pegou isso. agora Odeia quando eu pegou. falo isso, mas a ciência já sabe disso. Só que o problema é que as descobertas que a ciência está trazendo pra gente, isso não valida economicamente grandes grupos de poder econômico. Na hora que a gente fala que sexo e intimidade no começo do relacionamento para a mulher coloca ela numa posição de extrema desvantagem, extrema. Isso serve a quem? Para elas, para nós mesmas. Isso, na verdade, Dá uma elas vantagem, dá só uma serve, noção do que vai. só interessa pro indivíduo que quer ser feliz em relacionamento. Sim. Para todos os outros grupos econômicos que vivem de vender coisas e ilusões, esse conhecimento científico ele vai contra o poder econômico desses grupos. Vai jogar contra então o tempo todo. Por isso que esses estudos são enterrados. Porque é uma informação que não é vantagem, que como não é. em tantos mas outros setores, não é né? lucrativo, Acontece. vai tirar o fator lucrativo. Por exemplo, Dia dos Namorados está chegando.
né? Segunda-feira, Dia dos Namorados, Sim. o amor está no ar, corações apaixonados, todo mundo chora, quer ter namorado, quer comprar presente. Eu acho fofo o amor, mas eu acho fofo o amor o tempo todo. Legal. Então, assim, tem datas pra mim comemorativas, gente. Eu não vou fazer piadinha aqui, gente. Eu tô me segurando, você sabe que eu já tô me coçando pra falar. Porque, assim, eu acho muito engraçado, gente. Assim, você tá lá 6 meses solteira, tá sem namorado, sem ninguém. Chega dia 1º de junho, já dá um desespero que precisa ter um namorado dia 12. Vai chegar dia 1º de novembro, você vai querer ter desespero pra comemorar dia 2? Dia 13 vai ser o dia da depressão, né? Então, não ganhei flores, já pensou? Morre dia 11. Não é? Pô, Morre dia 11. Você ganha Dia flores? 12 entra no casulo, fica lá. Gente, a gente tem que parar de colocar a nossa felicidade nas mãos do outro. Relacionamento é pra te fazer feliz, é compartilhar, é estar junto, é ter sentimento, é ter amor, carinho, atenção, companheiro, parceria. Mas você tem que ser essa pessoa fantástica também o tempo todo, com amigos, dividindo com amigos, com família, com filhos, com todo mundo. Eu acho que se a gente não tá bem nos outros fatores, nos outros lados da vida, dificilmente você vai conseguir ser a pessoa maravilhosa pra esse homem. A gente busca demais, quer demais de relacionamento. E eu acho que o relacionamento é um pouco menos. Você tá certa. Sabe? Eu acho que a gente Sabe tem que há um tempo atrás eu falei no sofre meu demais. Instagram. Ave Maria, eu quero ser aluna dele. E muitas pessoas me questionaram sobre isso, porque eu falei assim, que uma frase que eu falei pro meu marido, que eu falo assim, amo muito meu marido, mas ele é parte da minha vida, não é minha vida. Perfeito. Não é? E eu acho isso tão importante, eu acho que quando eu entendi isso, eu passei a amar tão mais. Então, isso foi uma coisa que demorou para me entender. Porque eu me casei praticamente com 17 para 18 anos na igreja. E meu casamento foi uma questão obrigatória. Que eu vim de uma igreja Deus e Amor, uma igreja onde você não tem como escolher. Na Sério? verdade, foi meu pastor que escolheu. Assim, O pastor que escolheu, seu marido? Não, ele escolheu casar. A gente teve que casar de qualquer maneira, né? Não teve aquele período do... O momento do casamento. E Sério? Foi. Ainda é assim nos dias de hoje? Muitas igrejas pai do ainda céu. são assim. Imagina quando... E Vem cá. muitos casamentos estão terminando Claro. dentro das igrejas, né? Isso é até importante ser abordado por fatores como o meu. Que a pessoa não tem escolhas, né? A pessoa tá livre, começou a conhecer aquela pessoa, tá de repente namorando, mas aí a igreja impõe que você tem que casar e aí você fica num desespero, que se você não casar, você não pode frequentar a igreja, você não pode tomar Santa Ceia, você não pode frequentar os cultos da igreja. E isso é uma coisa que o que mais tem acontecido dentro das igrejas são casamentos obrigatórios, frustrados por pastores, desculpa o termo falar, mas que estão sendo ignorantes na sua fé e estão obrigando praticamente jovens como eu, que tinha 17 anos, a casar e viver um casamento frustrado, viver um casamento cheio de guerra, às vezes até se ama, às vezes até se gostam, mas com aquela questão da quebra do tempo, que tudo tem um tempo, até para você casar, até para maturidade vir. Eu, por exemplo, casei e tive que aprender na base do tranco, na base da pancada, a crescer, né? E isso foi muito ruim para o meu casamento, porque isso acabou trazendo traumas, acabou trazendo opressões, acabou trazendo problemas psicológicos, tanto para mim, quanto para ele, problemas emocionais. Dele? Novinho, 19, 20 anos também. Então, a questão toda é o seguinte, a questão, aonde vai parar esse casamento, né? Aonde vai parar esses jovens que estão sendo dessa maneira, que estão sendo colocados dessa maneira. Então, assim, ela falou agora de uma questão, o que foi que você estava abordando agora? Que eu falei para você que era a minha questão? A questão de realmente saber que, assim, eu posso amar o meu marido, mas sem ele depender. É parte da minha vida, ele não é a minha vida inteira, eu também existo. Questão, por eu ter casado muito nova, ter engravidado muito nova, tive 3 filhos muito nova, eu acabei ficando de uma dependência do meu marido de uma tal forma que eu não conseguia ir na esquina sem ele, eu não conseguia comprar um creme de cabelo sem ele, não conseguia comprar uma roupa sem ele. E ele ia? Ele ia. Ele me colocou dentro dessa dependência. Se ele colocou, mas se ele cumpriu também, se ele estava junto, né? O Cumpriu, problema é quando a gente cumpriu. cria uma dependência emocional. É isso. E o homem tá, ó. E aí é o fato de muitas mulheres ficarem dependentes emocionalmente de algum
de algum homem que não atua naquele momento ali. E acaba com que essas mulheres, elas ficam não só dependentes emocionais, mas entram aí em depressão profunda, entram em síndrome do pânico e tantas outras doenças psicossomáticas, emocionais. E você vê mulheres aí que não conseguem nem, às vezes, querer um outro relacionamento porque estão traumatizadas. Por que isso acontece, Lucas? Tem algumas causas muito claras que são explicadas na psicologia analítica, que é a terapia junguiana, que é assim, existe uma noção equivocada na cabeça da maioria das mulheres, que porque elas quererem afeto, que os homens querem afeto. Os homens não querem afeto. O mundo dos homens não é feito de afeto. O homem não é ensinado a querer afeto. Isso. Você olha um menino de 5 anos e a mãe vai abraçar o menino e fala assim, sai daqui, mãe. Já com um menino de 5 anos, vem de dentro um negócio de tipo assim, sai, mãe. Eu quero você quando eu for atrás e te buscar, mas eu não quero que você venha tchutchuquinho, lindinho, bonitinho. Entendeu? Então, o que os homens querem? Isso é uma coisa que quase nenhuma mulher sabe. 5% das mulheres sabem só isso, que é o que eu chamo de matriarca. Homem é motivado por conquista. Desafio. Conquista. O desafio é o processo da conquista. Né? Porque você não acha também, Lucas, perguntas, eu estou sempre questionando, viu, gente? Eu vou deixar claro para vocês mandarem a pergunta. Eu fico questionando, imaginando o que elas gostariam. O que elas gostariam de saber. Sim. Não tá faltando hoje essa coisa mais difícil, essa coisa... O homem tá no instinto de caçador. Tá. Pra mim, ele tá lá na caverna ainda. E as ele mulheres, gosta- elas já não estão mais nessa, né? Não, eu acho Eu que acho que os papéis estão trocados, Tá né? muito- eu A acho que mulher muita quer facilidade o tá negócio querendo hoje, não ser o tem essa homem, o homem é a conquista, mulher, não. né? essa é a minha visão. Tô falando por mim, tá, gente? Depois, hoje em dia, a gente não pode falar nada. Qual que é né? o adjetivo mais utilizado pelas mulheres modernas com relação aos homens? Bananas. Por que os homens são bananas? Porque as conquistas estão extremamente fáceis. Então, O homem é extremamente visual. Ele é motivado por sexo, altamente motivado por sexo. Ele consegue sexo hoje em 30 minutos no Tinder. Isso vai fazer um homem com vigor moral, de disciplina, de tenacidade, de ferocidade, de desenvolver empatia, de tentar entender como a mulher pensa? Ou ele simplesmente vai falar assim, você não quer ir para um motel comigo hoje? Simplesmente passa pro lado e dá outro match. É tão fácil ele conseguir a conquista sexual dele, que é a recompensa dopaminérgica que ele quer, que ele simplesmente não se empenha o suficiente para fazer um relacionamento afetivo funcionar, porque ele não quer afeto. e como essa mulher conquista esse homem? Ela precisa ser exatamente o que a Camila falou. Ela tem que ser uma conquista inconquistável. Como que uma mulher se torna uma conquista inconquistável? Ela nunca pode ser 100% de um homem. Ela tem que ser primeiro de Deus, segundo dela e terceiro do marido. O marido, no melhor cenário na vida dela, na ordem de cascata de prioridades, um bom marido, um patriarca, que é um homem leal, que está ali disponível para fazer a família funcionar, que se sacrifica pela esposa, que se sacrifica pela família, que é provedor, ele está em terceiro. Se a gente for falar de noivo, de namorado, de flerte, de ficante, Ixi. é 15º, 20º. Só que o que a gente vê acontecendo, a menina emocionada, porque o cara lá, o príncipe lá com a foto dele lá, e o cara tá lá, sei lá, no barco, no iate, sei lá o que ele tem, com o relojão, com as facetas no dente, deu um like, deu match nela, ela emociona, ela fala assim, encontrei meu marido. Ela já vai pro date predestinada a dar o que ele quiser. E o que ele quer? Sexo. E aí o que acontece quando ele consegue essa conquista sem desafio? Tchau. Já Tô expliquei fácil os de neurotransmissores. Ele tem a dopamina, é igualzinho no McDonald's. Pra ele. A mesma coisa. E às vezes tem agravantes aí com isso. A fisiologia masculina é uma coisa muito louca. É o oposto da feminina. No momento após o orgasmo, tem algo chamado efeito refratário, que são hormônios que geram duas coisas. Ou ele tem uma fortíssima vontade de dormir, ou ele tem uma vontade de ir embora. Isso se chama efeito refratário. Isso é real, então. Isso é real. E aí tem algumas que falam, mas eu saí com ele algumas semanas, ele não fugiu de mim, mas aí a gente saiu 2, 3 meses e depois ele deu um sumiço, ghosting. Por que isso acontece? Efeito Coolidge. Todos os mamíferos machos do planeta
tem efeito Coolidge. O que é efeito Coolidge? Tem um certo momento que acumula certos neurotransmissores onde o macho fala assim, eu quero outra fêmea. Por quê? Porque eu quero. Só por isso? Só por isso. Ele quer diversidade. Isso vem como um impulso biológico de sobrevivência. Porque quanto mais ele espalha o sêmen e o mais pólen filhos, dele, a prole dele vai mais continuar. garantida a prole de sobrevivência da próxima geração. Isso significa que existe um impulso inato no homem de diversidade e promiscuidade sexual. O patriarca é o homem que sabe disso e aprendeu a domar esse instinto. Tem que ter o controle, né? O emocional. Tem que ter o controle, mas o controle não é apagar. Porque você vê muitos homens que apagam essa ferocidade, essa fúria, eu chamo de fúria. A psicanálise chama isso também, chama de logos, que eu traduzi para fúria. É uma palavra um pouquinho mais fácil. Essa fúria, muitos homens hoje em dia, eles apagam a fúria. Com o quê? Com vício em álcool, com vício em jogo, videogame, com vício em esporte. Eles apagam é o a fúria. subterfúgio, né? Ele vai, é o subterfúgio dele, né? O que acontece? Ele se alimenta. Em muitos casamentos, em muitos relacionamentos também, o homem, por ele ter um valor moral, às vezes, tipo assim, eu não vou trair. Ele colocou isso na cabeça porque ele foi ensinado desde cedo na igreja que trair é errado. Para ele não desagradar a esposa, ele diminui a fúria dele para ele não sentir aquele impulso de promiscuidade. Ele vai para outras coisas. Faz E outras aí o coisas que ele pra prazer. faz? Ele dá vazão, ele apaga o fogo interno dele para não vir com o ônus do fogo interno, que é esse impulso de diversidade e de promiscuidade. Só que esse não é o caminho da maturidade masculina. Qual é a conquista, então? A conquista é no cérebro? Conquista... A conquista é espiritual. Então, vem espiritual, mas Isso que eu ia vem falar. pelo cérebro, depois o último é o corpo. Porque uma coisa vai Primeiro além. espiritual, Sim. segundo mental, terceiro corpo. O corpo é só um reflexo final, é a ponta do iceberg que reflete a intenção espiritual que aquele ser decide viver. E isso cascateia na mente, através das decisões racionais que essa pessoa toma, os comportamentos, o estilo de vida que ela escolhe viver, e a disciplina do corpo físico e dos sentidos que esse homem tem para ter a conduta moral que ele quer ter, sem apagar a fúria. Ele tem que ser um homem feroz, ele tem que ser um homem ambicioso, ele tem que querer crescer na vida, ele tem que ter libido altíssima e tem que ser leal. E aí é que são elas, né? Aí é que são elas. Hoje em dia, cadê esse homem? Eu espero que ele esteja sentado ali. O que a gente viu? Porque a gente está vivendo uma geração que a gente entra na questão da geração, né? Onde não se fazem mais homens como antigamente. Olha, Eles são feitos como Eles são antigamente. feitos, Eles são feitos. Eles não conseguem se... Eu acho que é uma geração onde muitas mães criam seus filhos sem os pais. Sim. E os filhos acabam não tendo uma imagem masculina dentro de casa. Sim. Uma imagem do homem valente, do homem que sustenta, Provedor. do homem provedor. Então, essa imagem, ela acaba sendo aliançada com a mãe, ela acaba tendo uma certa uma distorção de valores. Sim. E aí que vem a bissexualidade, a homossexualidade, aí que vem a distorção de valores, como no meu caso, por exemplo, que eu fui criada numa família totalmente distorcida. Sim. E nos meus 16, 17 anos eu acabei ficando um pouco confusa de quem eu era. Então, imagina eu que sou uma mulher, imagina um menino que não tem uma figura paterna, não tem uma figura de um homem para estar ali direcionando, falando, olha, meu filho, você tem que ser dessa maneira, você tem que fazer dessa maneira, quando acontecer isso, você tem que ser o provedor. Por exemplo, eu fui criada pelo militar, pelo meu pai, e eu costumo dizer que eu era para ser homem, porque meu pai criou meu pai, o sonho dele era ter homem, me criou como filho homem. Então eu fui totalmente doutrinada como uma menina militar, tudo meu era tudo... Era submissa, sempre fui uma menina forte desde pequena. Nenhum homem poderia me dominar. Mas aí o pastor foi lá e te coisa. casou com 17 anos. E aí? Cadê o lado militar? Acabou, né? Não foi o pastor, foi Jesus, né? Não, mas Aí o não pastor vem- da sua igreja que eu tô falando, que falou que tinha que casar com 17. Mas aí é porque eu já estava apaixonada por Jesus. Então, tudo que o pastor se submeteu. falava, poderia todo mundo falar, eu me submetia àquilo dali. Eu era muito nova, eu não tinha ainda sabedoria, não tinha maturidade. Eu achava que tudo que as pessoas falavam pra mim, eu vim do espiritismo, né? Então, mas você tá vendo? Então, a a gente pessoa- tem esse lado mulher forte, isso, aquilo, mas é tu... Quero ser protegido.
Porque, na verdade, a mulher, ela é isso, né? É a essência da mulher, né? E quando a mulher, ela deixa essa essência dela, da sensibilidade, da feminilidade, ela assusta o homem, né? Quantos homens hoje em dia estão assustados porque as mulheres hoje em dia estão dessa maneira, né? Com essa questão como é que fala? Da feminilidade, não? Empoderamento, né? Então, o empoderamento, ele acho que tem que ter um pouco de sabedoria nesse empoderamento feminino, né? Tem que ter um pouco de equilíbrio, porque eu acho que o empoderamento, ele não pode ultrapassar os princípios. A mulher, ela precisa ter princípio. O princípio da mulher é esse, ela ser feminina, ela ser sensível. A mulher é o ponto mais fraco. Sempre vai ser o ponto mais fraco. Por mais que ela seja uma mulher forte, por mais que ela seja uma mulher inteligente, por mais que ela seja independente, ela sempre vai ser o ponto mais fraco, e o ponto de equilíbrio de uma casa. Pode ser o ponto, na visão, mais frágil, mas não mais fraco. Eu discordo porque tem mulheres hoje, né, que eu... Mais fraco, desculpa, eu me expressei errado. Mais frágil, né? Mais fraco num bom sentido, né? Sim, é porque eu entendo hoje, eu entendo relacionamento 50-50. Eu entendo relacionamento, para mim, 50% para cada lado. Então, eu vejo as mulheres hoje, assim, mulheres que são guerreiras, mulheres que cuidam do lar, cuidam da família, cuidam dos filhos, tá tudo. São mulheres femininas, delicadas, sim, mulheres maravilhosas, mas mulheres leoas. Porque sobreviver nesse mundo machista que nós vivemos, a gente não pode deixar de lado. Isso. O Lucas está aqui, ele é um expert no assunto dele, como mentor, mas a gente sabe que a gente vive num país machista. Isso, demais. A cultura machista é implantada por todos nós. A mulher tem que ficar obediente, aquela coisa. Não, gente, sabe? Me incomoda demais essa situação que as mulheres são colocadas. Quando a gente vê, e muitas mulheres mesmo se colocam nesse lugar, que se ela é uma mulher bem-sucedida, muitas vezes, é porque ela tem... E isso é uma coisa que a gente escuta muito. É assim, nossa, ela tem alma de homem, ela tem o homem, isso, aquilo. Por quê? A mulher, ela não pode ter tudo isso? Por que não? A mulher não pode... Então, assim, existe... Sim, a mulher, ela tem esse lado doce, ela tem esse lado materno, ela tem tudo isso, mas ela também tem uma vida. Eu acho que se a gente souber organizar tudo isso, cada coisa em seu lugar, com as medidas adequadas, a gente pode manter esse perfil, e a gente pode sim ser uma fera no trabalho, a gente pode defender os nossos filhos como leoas, porque a gente também faz isso. A gente pode sim ser aquela mulher que dentro de casa, às vezes você gosta de ocupar aquele lugar, de ser cuidada, por que não? É bom, né? Qual o problema? O que eu tô querendo dizer, o que eu quis dizer de uma certa forma, é uma coisa diferente de você ser submissa e você ser subserviente. Ser submissa, você pode se submeter em amor, porque você quer, de uma forma genuína, de uma forma pura, de uma forma singela, porque você se sente tão amada, que você faz aquilo ali por amor, sem pressão, sem dogmas, mas você ser uma mulher subserviente, ser uma mulher que venha a ser oprimida debaixo daquela servidão ali. É diferente. Uma mulher que ela tem independência dela, mas ela entende que mesmo ela tendo a independência dela, sendo uma mulher inteligente, ela é mãe, ela é esposa, ela serve aos filhos porque ela ama servir. No seu lugar, né? Ela serve ao marido porque ela ama servir, né? Não uma coisa obrigatória, perfeito. Não uma coisa prazerosa, né? É uma coisa prazerosa. Vamos a algumas perguntas, pessoal. Vamos esquentar isso aqui, tá liberado para vocês no YouTube, Nani Venâncio Oficial, que é o Eu vou fazendo aqui aos poucos, mas podem ir mandando que aos poucos a gente vai lendo. 1h da manhã não tem problema. Não saiu, fez tudo errado. E aí, como reverter? Help. Volta pra estaca zero. Tem que voltar pra estaca zero. Tem que falar tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tem que falar que se precipitou, não precisa agradar. Fala que isso não é o seu padrão de relacionamento. E diz que aquilo que aconteceu foi um lapso e que não vai acontecer mais. Volta para estaca zero. E aí tem que entender como que é o método, né? Porque o problema é assim, sai e fiz tudo errado, imagino que deve ter ido para intimidade física, né? Agora a gente tem um agravante. Ela vai ter que voltar para estaca zero para fazer uma análise racional desse pretendente com todos os neurotransmissores lá no talo.
Vai ter disciplina pra fazer isso? Vai ter virtude? Porque vai ter que ter muita virtude. Porque ela vai estar olhando pra ele e tá brilhando o coraçãozinho no olho. E aí ela vai ter que ser racional pra analisar esse pretendente. Então, ficou... Aquilo que já era difícil, agora multiplicou por 10. A dificuldade. Não pode amenizar isso, não? Não, porque 10 mesmo? é 10. Se não for 100. Sério? Porque agora ela não consegue acessar um estado de racionalidade. Ela não consegue suspender o julgamento. Ela já está predisposta a ele ter sucesso. Quem define quando o cara vai ter sucesso, quem é? É, Ela! claro. Se ela já saiu e ela tá encantada com o checklist, meu príncipe encantado, como é que ela vai dizer não pro príncipe? Tem que ter muito controle, né? Ela tem que ter um vigor moral muito claro e ela não pode pertencer a outra coisa exceto a Deus. Ela tem que pertencer a Deus e a ela. O respeito a Deus, a honra a Deus, o foco no sagrado e o foco no autorrespeito, que ela cuida dela antes de qualquer outra pessoa, é daqui, são dessas duas relações com Deus e com ela, que ela vai ter força e vigor moral para dizer para ele não. E acontece uma mágica quando a mulher aprende a falar não no momento certo, de maneira racional e pragmática, porque os homens são pragmáticos e racionais. O tempo todo. O tempo todo. E as mulheres falam, nossa, que cara frio. Ele não é frio, ele é racional. Masculino é racional. Ele tá o tempo todo fazendo um cálculo econômico de vale a pena investir energia ou não vale, vale a pena investir energia ou não vale. Quando ela fala não, o que ela fez? Ela lançou um desafio de conquista. Ela fala assim, não, mas sim desse jeito. E aí ele vai começar a se desdobrar porque você não rejeitou ele. Você só falou, eu não vou te dar isso que você quer. Mas eu continuo a interação porque eu estou interessada. Aí na próxima etapa você faz a nova checagem e aí ele vai vir de novo pra cima. Aí você fala, não, mas sim desse jeito. Um próximo encontro. Sem beijo. As minhas alunas... Sem beijo? Elas fazem, o método do eu chamo vestibular dos 4 pilares. Como é que você arranja um namorado? Dá pra arranjar um namorado até dia 12. Porque a gente tem, que dia é hoje? Hoje é dia 7. Tem 5 dias até dia 12. Dá pra você ser pedida em namoro no dia 12. Presta atenção que isso é muito sério, gente. Você precisa fazer 4 encontros. 4 encontros. No primeiro encontro, você vai sair com o homem que te interessa, lembrando que você tá indo, primeiro relacionamento com Deus. Segundo, com você. Você está indo dando uma parte do seu dia, porque ele te convidou, você não tomou iniciativa, ele te convidou. O homem que tem que convidar. E quando quem convida arca com o ônus do investimento. E é por isso que o homem tem que pagar o flerte. 100%. Não importa o custo. Mas você sabe que não tá assim nos dias de hoje. Mas é porque as mulheres, elas cedem. Isso é verdade. As mulheres cedem. O cara olha pra ela já saca a carteira e paga metade. Você tem que se fazer de João de braço. Porque, na verdade... Você vai dividir a conta comigo? Mas você não me convidou? As mulheres estão inseguras. As mulheres estão inseguras. Os homens também. Não, acho que a mulher tá independente nesse sentido. E não tem muito esses espaços que a gente fala sobre isso abertamente. Por exemplo, trazer um Lucas para debater num podcast sobre relacionamento, isso é de suma importância. Porque o que falta é esse diálogo. Porque as mulheres ficam, não, o que é ser empoderada, né? O que tá, não, eu tenho meu dinheiro, tenho meu trabalho, vou sair. E os homens também, esses marmanjos que hoje estão aí com 35, 40 anos morando na casa de mamãe, tá tudo muito mimado. O homem não tá tendo atitude também, não. Então, para ele tá muito acomodado. Então, para ele querer pagar a conta, até, né, exemplos, né, de artistas aí, galãs de novelas, de televisões famosas aí, dando esse péssimo exemplo, falando que péssimo, que não paga a conta, né, do primeiro encontro. Então, a mulher não tá buscando que pague a conta dela ali, mas tem que ter, vai muito além disso. É a gentileza, é a atitude, é quem esse homem é a mesquinhez que ele tá demonstrando ali, é a atitude, é a generosidade. Eu sou muito analítica, assim, nesse ponto, sabe? Você analisa a pessoa pelo detalhe. Pode comer uma batata, pode comer um lanchezinho, não importa o lugar. Não tá falando que nós vamos pro restaurante francês mais caro. Mas essa atitude é o que vai marcar. Sim. Vai marcar. Se você tiver esse homem também frágil, o problema é que o homem não pode ser frágil assim demais também, não.
inseguro. Não chega porque não vai levar, não vai pagar. Mas eu acho que os dois, de ambos lados, estão inseguros, tanto na parte da mulher quanto na parte do homem. Na parte da mulher, porque são muitas mulheres hoje em dia que ao meu ver, que eu trabalho com mulheres, os valores estão invertidos. As mulheres, elas estão dando muito mais em cima, chegando tendo muito mais atitude que os homens. Tem mais mulher do que homem e também, né? a segunda questão Pouco por mais. as mulheres estarem dessa maneira, se jogando dessa maneira, os homens também, de uma certa forma, se sentem inseguros. Sim. Se Ô, Lucas, sentem, perde a masculinidade do homem, perde a questão dele ser o leão, dele ser o conquistador. Só para concluir aqui, o pessoal tá pedindo para você concluir a questão do beijo. Então, vamos lá. Vestibular dos 4 pilares. Você sai no primeiro encontro, você fala de valores similares, que é valor de espiritual, valor moral, ético-político, e valor espiritual, ético-político e valor moral, que é o papel do homem e da mulher no relacionamento. Ético-político é como você se posiciona na sociedade, e valor espiritual é seu relacionamento com o sagrado. Não importa a religião. Não importa a religião, tá? Eu fiz uma aula, tá lá no YouTube, gratuita. Aula 39, Armadilhas no Caminho Espiritual, onde eu explico a carta de Paulo 2 de Coríntios, destrinchada versículo por versículo, o que é julgo desigual e o que é julgo igual. A interpretação teológica de muitas denominações religiosas é totalmente equivocada, não é o que São Paulo falou. Julgo desigual é entre crente e não crente. Então, o que é julgo desigual? Um crente em Deus e um ateu. Isso é julgo desigual. Agora, um católico com evangélico é julgo desigual? Não. Um evangélico com judeu é julgo desigual? Não. Um hindu com um evangélico é julgo desigual? Não. Ambos servem a Deus com as suas nomenclaturas. Aí vai chover fariseu legalista agora no chat. Eu já tô acostumado. Toda aula minha chove fariseu legalista. O que é o fariseu legalista? Mas não foi o que Jesus disse. Não foi o que Paulo disse. Porque não tem estudo teológico aprofundado. São pessoas que leem a Bíblia de maneira literal e não têm o entendimento. Ela ouviu um pastor, um padre, qualquer pessoa falar, ela pegou o que ela entendeu e ela replica da maneira que ela consegue, que é totalmente equivocada. Então, as pessoas, elas pegam livros sagrados de todas as religiões. Isso, fariseu legalista tem em todas, tá? E eles literalizam para justificar o comportamento que ele quer ter na vida dele. Isso é errado, porque um livro sagrado é uma estrutura de pensamento moral atemporal. A Bíblia funciona 1500 anos atrás e vai funcionar daqui a 2000 anos. Se for literal, ferrou, porque em Apocalipse fala que só 144 mil pessoas vão pro céu. Então, com 7 bilhões de pessoas no planeta, 144 mil. Só? Se você literalizar, já era. Hashtag pânico. Isso aí tem várias teses. É melhor jogar na Mega Sena. Mas isso aí tem várias teses, e aí eu acho que cada um vai acreditando essa nas resposta teses. dele aí dos 4 pilares aí, Camila. Aí a gente tá falando, ó, passou em valores similares? Legal. Ele vai vir pra tentar ficar com você e te beijar. Você fala, não te conheço. Não te conheço, O né? beijo é mais íntimo. Mas por que não? Ela tá perguntando como falar não sem ser arrogante. Você fala assim, não, porque eu ainda não te conheço, querido. Não é um não soberbo. Não é não, eu sou muita areia pro seu caminhãozinho. É não, eu ainda não sei quem você é. Ah, então você aceita um outro encontro? Aceito um outro encontro, sim. Onde? Os 3 primeiros encontros de dia. Pra quê? Sim. Pra mulher ficar na vantagem, porque não entra numa energia de ambiente boêmio. Porque a boemia vai favorecer o romance ela vai começar a fantasiar no príncipe. De dia é mais difícil. Não é romance. Só queijo na testa. Só o quê? É pra conversar mesmo, Você com camiseta de academia, roupa de ginástica no parque, suando, com o cachorro latindo, pegando cocô na grama, assim, entendeu? É pra conversar mesmo, é diálogo. Segundo encontro, sonhos compartilháveis. Um quer ir pra Singapura, o outro quer abrir uma padaria na rua principal da cidade dele. Esquece. Como é que você vai fazer esse casal dar certo? Pode ser um match lindo, o casal 20 do sonho. Não vai dar certo. Por quê? Porque os sonhos de ambos não são compartilháveis. São diferentes. E sonho tem a ver com passado. Então, nesse segundo encontro, você tem que falar assim, como é que foi seu passado de relacionamento? Como é que foi sua criação?
Como é que foi a sua família? Porque daí você vai entender por que a pessoa tem os sonhos que ela Isso tem. é problemático também, né? Exato. Você Se ela vem de analisa. uma família desestruturada, Sim. que tem psicopatologia, que passou por um monte de trauma e de neurose, e ela tá falando que eu quero ir pra Singapura, você fala assim, cara, quer ir pra Singapura por quê? Porque provavelmente tá querendo fugir dos problemas. Sim. Não é porque tem alguma É coisa. analisar, né? É analisar, Tem que ser essa fria, análise gente. racional. Ó, sonhos compartilháveis é o segundo encontro. Terminou o encontro, se tudo bater, pô, legal, o passado dele é parecido com o meu, o sonho Tem dele... as mesmas vontades, os As mesmos mesmas sonhos. vontades, quer constituir família, quer ser pai, quer casar, quer fazer tudo bonitinho, legal. No final do encontro, ele vai estar tipo assim, e aí, beleza, vamos ficar agora? Aí você fala, não, eu não te conheço ainda. Tá, mas então o que a gente faz? A gente pode marcar mais um café encontro. amanhã. A gente Café, pode tomar adoro café. um brunch. Eu adoro A gente pode ir tomar na café. café da manhã, vamos amanhã, 6h30, na padaria tomar café? Aí não dá pra mim, não. Você Deus já me tá... perdoe. Não, mas aí você já tá fazendo um teste, sabe por quê? Porque 6h. acordar cedo é um negócio difícil. Difícil demais. Se o cara chega e fala assim, não tem problema porque eu acordo assim, você fala, opa, Esse... esse cara aqui saiu da Não, curva. tá tudo terminado, amanhã eu vou começar de novo. Saiu da curva. Então, na hora que você manda no meio ali, beleza, vamos no parque correr às 7 da manhã? E o cara fala, vamos? Opa. Você tem, é um score. Mas ele também pode estar É um fazendo score. um jogo também, né? Pode, Porque ele calma. também tá fazendo o mesmo jogo, querendo agradar. Só tem um tipo de homem que não é o homem maduro, patriarca, que passa nisso, que é o narcisista psicopata. Mas eu vou dar o antídoto Depois. pra não cair nisso. Porque aí o narcisista psicopata ele não passa nesse último teste que eu vou dar. O terceiro encontro é pra você fazer rotinas sincronizáveis. Ele mora perto de mim, ele trabalha em algum lugar que tem uma compatibilidade. A gente tem pontos de contato na nossa rotina. A gente poderia ter pontos de contato na nossa rotina se a gente namorasse. Como que seria uma possível rotina? Ah, dá pra gente se ver todo dia à noite. Dá pra gente se ver de sexta, sábado e domingo e ficar o dia inteiro junto. Dá pra gente se ver de quarta, de sábado e domingo. Agora, se você trabalha no banco e o outro cara lá é DJ e viaja o Brasil inteiro pra fazer rave, você fala, cara, legal, a gente tem valores similares, a gente tem sonhos, mas a rotina não bate. Não bate. Você tá disposto a abrir mão disso? Um tem que ceder. Vai ter que ceder. Aqui a gente tem um comentário assim, relacionamento com a distância, como proceder a encontros, não daria para fazer 5 encontros, como saber alinhar nesse caso? O relacionamento à distância é uma dúvida que sempre aparece e ele é exatamente o desalinhamento do terceiro pilar. O problema de relacionamento à distância é que você não tem rotina. Você não tem ponto de contato. E aí o que acontece é o seguinte, dá pra fazer funcionar? Dá, desde que tenha um prazo pro casal ficar junto. Se esse propósito, que é o prazo estipulado, é um projeto de casal. Ó, nós vamos ficar 1 ano separado, porque eu tô fazendo mestrado em Harvard, depois eu volto e a gente casa. Dá certo? Porque eles estão vivendo por propósito. Sim. O que nutre a alma deles é que eles vão ficar juntos no final. E existe um combinado muito claro. Existe um combinado muito claro. Sim. Eu vou ficar 1 ano lá porque eu tô terminando meu mestrado, ou eu vou ficar aqui porque minha mãe tá doente, e depois eu vou pra sua cidade e a gente fica junto. X, qualquer problema que faça esse casal ficar separado. Alinhou rotina, ou tem um projeto de rotina com um prazo, o 4º encontro pode ser um jantar. Que daí vai ser um encontro romântico, mais boêmio, que você vai testar a atração. Atração, Bebe no primeiro encontro? nenhum. Só no 4º pode beber um pouco. No 4º encontro, são 3 Nada coisas... de tequila, né? Você bebeu 3 shots e perdeu o controle já, né? Por isso que eu tô falando. Se você pegar o copinho de tequila e ficar bebericando, Acabou, né? Deus da minha vida. Então. Apaixonou em 1 minuto. entendeu? Duas Aí, tequila na cada cabeça. cada você tequila joga uma 3 paixão. shots e ele virou o príncipe. Virou. Você fala assim, Virou, meu gente. Deus do Paixão. céu. Por isso que eu puxei esse assunto. Cuidado de virar o príncipe. Não pode Não fazer. pode deixar... A matriarca, ela tem uma consciência muito clara da ilusão da princesa. Ela sabe que isso é inato da natureza feminina. A mulher, ela sempre vai projetar o homem melhor do que ele é. Ela vê ele mais do que o que ele é hoje. A mulher, ela sempre vê o homem no seu potencial máximo. É por isso que as mulheres ficam incomodadas com os Frustradas homens. também. Fala assim, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Se você tivesse feito Decepciona, tal coisa, é. ela fica sempre decepcionada porque ela vê o que ele poderia ser. Só que ele ainda não é. E aí esse processo se torna E violento. também, na verdade, a mulher ela amadurece mais rápido que o homem. Sim. E ela tem uma visão maior, uma amplitude maior que o homem. Sim. Tanto que uma mulher ela pode
tanto levantar um homem quanto acabar com a vida de um homem. Sim. Porque ela tem essa amplitude, essa visão. Por isso que é E às vezes o função da próprio homem não esposa. vê isso. É função da esposa ser a sabedoria do lar. Edificar. Ela edifica o lar com a sabedoria dela. E isso significa que a esposa é a bússola moral do marido. É. Porque ele vai pro combate e ele volta pra checar com ela se a bússola moral tá apontando na direção E certa. quando esse homem não escuta a sua mulher? Aí a gente Aí tem isso um aí já problema nós de estamos falando diálogo. para 90% dos homens agora. Aí eu vou abrir o leque. Isso aí deve ser uns 90% não escuta, não Mas tem DR. vamos lá, é sempre corresponsabilidade, tá? Sim. Relacionamento é chave fechadora. Tá, o homem não ouve, mas o que você faz? Como que você faz? Como que você fala com ele? Aí é o segredo. Você é o comandante do quartel-general, tipo, metendo o dedo na cara dele falando o que ele tem que fazer? Homem não aceita receber Não comando. aceita. Homem masculino não aceita receber comando. Se você quer um homem que vai receber comando, ele vai ser um capacho com polaridade invertida. E vai fazer tudo o que você quer e você vai odiar viver com ele todos os dias da sua vida. Porque você não respeita ele. Você queria um homem forte, você tem um banana do seu lado, que faz tudo o que você quer. Você não quer um homem que faz tudo o que você quer. Você quer um homem Maravilhoso. que Macho. tem personalidade Sim. e que sabe impor limites pra esposa, porque o limite é o que traz A segurança. mulher, ela quer verdadeiramente ser dominada pelo homem, né? A mulher, ela quer essa segurança Sim. do homem dominado, do homem ser o macho, do homem ser o general. A mulher, ela tem essa essência do homem, ele ser sempre o alfa, Sim. né? E quando a mulher, ela vê que esse homem perde um pouco essa identidade de macho, de alfa, a mulher, ela acaba também, de uma certa forma, querendo ser mais do que esse homem. O problema é que tá disputando muito, né? Ele não tem que ser esse macho dominante. Ele tem que ser um homem extremamente inteligente, educado, gentil. Sim. Tem que ser tudo. Então, assim, na verdade, a gente precisa de um pouquinho de cada coisa nesse homem. Porque quando a gente fala esse homem, quando diz, o macho, o alfa, isso aqui, não é... Muitos homens entendem errado o que é ser esse homem do lar, da Associa com casa. agressividade, É, associa com É isso que eu tô falando, violência. eles não é entendem isso que eu muito quero errado. dizer, de Não, agressividade. eu tô dizendo que eles entendem errado. Eles entendem, mas é uma forma do alfa, do homem, ele ser o chefe de família, o homem, o provedor, o homem que vem a cuidar, porque o que eu tenho visto também são mulheres que não querem mais ser cuidadas por traumas, por diversas questões, e mulheres também que não se permitem mais ser cuidadas, entendeu? Sim. Isso tem acontecido muito. Você é ficar esperta, ligeira. Esse é um problema muito grave. Isso é muito importante Sim. falar. Tem muitas mulheres que não querem mais ser cuidadas. Sim, sim. Devido também a muitos casos de decepções, né, amorosas. Sim. Então ela acaba se fechando para aquilo dali. Sim. Não, eu tenho minha vida, eu sou uma mulher independente, eu posso, eu consigo minhas coisas, eu não preciso de ninguém para cuidar de mim. Sim. E Olha quando ela só, entra e aí dentro. A gente tem um comentário aqui. A mulher não leva mais o vidro de palmito para o homem abrir e fala que o homem é preguiçoso e banana. Adorei. Adorei o vidro do palmito. A mulher sábia, ela pode conseguir abrir o vidro de palmito, mas ela leva pro marido abrir pra ele se sentir bem. Essa é a sabedoria da matriarca. Isso aí. Ela não vai lá porque ela precisa, porque ela poderia ter pego uma ferramenta e aberto com as facilidades que a gente tem, mas ela faz aquilo porque ela sabe que o marido vai se sentir útil, poderoso, entendeu? Pode trocar as lâmpadas, pode fazer tudo isso. Essa sabedoria matriarcal é o poder por trás do palco. É o poder por trás do palco. Na hora que É o dominante, na verdade, né? ela é a influenciadora, Né? ela Ela influencia. tem um poder que é. ela não sabe. Mas então, o bem poder usado. da vulnerabilidade, a delicadeza é, a extremamente delicadeza que eu tô poderosa. falando. Isso que eu tô falando, se ela souber. A gente vê isso em vários arquétipos mitopoéticos, por exemplo, a história da Bela e da Fera. A Bela, ela transforma a fera em príncipe com delicadeza e beleza. Maravilhoso. Esse arquétipo transcendental está ensinando como que faz sobre o poder do feminino. O filme A Bela e a Fera, que é um grande clássico, ele está ensinando sobre o poder do feminino. E aí no meio do filme também você tem aquele masculino imaturo lá, o tal do Gastão. Nossa, Que fica o tempo todo chavecando ela tipo, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ou seja, ela tem clareza sobre o que ela quer. Tem o Gastão, que é o bonitão da aldeia, que todas as mulheres querem, e ela vai na fera. Porque ela vê que o Gastão não tem fúria. Na verdade, ele é um fanfarrão. Ele é o frouxo. Ele é o cara que quer diversão. Então, esse quarto encontro,
que é à noite, que é boêmio, você tem que analisar 3 coisas. Você tem que analisar consciência de saúde, ó, essa variável é oculta, muita gente não observa isso. Atleta não fica com sedentário, sedentário não fica com atleta. Sedentário fica com sedentário e atleta fica com atleta. Se tiver muita diferença na consciência de saúde, vai dar ruim. Não tem como ficar junto. Segunda coisa é que as personalidades têm que ser opostas e complementares. Um extrovertido com um introvertido, perfeito. Um mais severo, um mais divertido, bem-humorado. Então, 2 carrancudo não dá certo. não dá. 2 ranzinza. Não vai dar certo. 2 mão de vaca. Não dá certo. 2 introspectivo. Não dá. Fica os 2 no quarto fechado, lendo a Bíblia, lendo livro, e ninguém conversa com ninguém uma semana. E os 2 também. Não tem relacionamento. Não dá, não. 2 extrovertido. Festa, 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 festa. Ó, convidei os amigos pra hoje. Não, mas eu também convidei. Não, então vamos fazer uma festa de arromba. Chama mais gente, então. Não dá. Desgasta. Você morre por explosão. Eu não gosto de gente muito alegre, muito falante demais. Afe Maria. Então tem que ter esse tempero. Gente, assim, pra... Porque tem que equilibrar a mesmo, personalidade, que é a faceta de contato com o social, opostas e complementares, traz novidade pra vida. O extrovertido sempre traz novidade pro introvertido, o introvertido sempre traz novidade pro extrovertido. Isso dá uma complementaridade muito legal. E aí o grande finale, que é o beijo. E aí? Aqui você pode testar o beijo. Muitas pessoas falam, mas não é o sexo? Não, você não precisa. Beijo é mais íntimo que Muito sexo. mais. As pessoas falam, mas como é que eu vou testar química? Química é no beijo. Se o beijo for Bateu, bom, o vai sexo dar for certo. bom. Vai ser bom. Se o beijo não for bom, esquece. Esquece. Já desiste E ali. aqui, ó. Já terminei namoro no primeiro beijo. Outro ponto oculto. Já Se terminei. você não gostar do cheiro da pessoa, sai. Acabou. Significa que a genética não bate, não vai nascer bebê saudável. Essa é a maneira que a mãe natureza ensina a gente de que esse casal não é compatível geneticamente. E isso não é o cheiro do perfume. A pessoa tá com o perfume mais caro. verdade. É o cheiro da pele da pele, pessoa. é o ar, É o sentimento que você tem quando você dá uma fungada no cangote da pessoa. É tipo, eu quero fungar mais ou tipo assim, não quero que saia de perto de mim, dá nojo. Esse impulso é um indicativo de vai dar bom Sucesso ou fracasso. ou fracasso total. Concordo plenamente. Total. É inegociável esse ponto, tá? Eu já namorei, eu tava de Inegociável. namorinho quando era jovem. E quando deu o primeiro beijo, eu vou falar em galã da Globo, na época mais cobiçado, papapá. Quando ele me beijou, ele molhou minha boca aqui assim, ó. Aquele beijo babado. Rapaz, no primeiro, não vou nem te falar pra você saber. Primeiro beijo, ele não terminou de me beijar. Eu falei pra ele assim, ó, não vai dar certo nosso namoro, não. Ele, assim pra mim. Eu falei, não vai dar certo, sabe? Porque o beijo não bateu. Eu não gostei. Ai, mas Você você é falou muito... assim na falei, cara? na cara na hora do beijo. O beijo nem foi concluído Muito inteiro. corajosa, hein? Eu Você- sou. Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, não vai dar certo porque o beijo não bateu. Se o beijo não bateu, nada vai dar certo. Eu tenho uma Ele falou que era fria. Tenho uma aluna. Ótimo. Foi excelente, porque você saiu de uma armadilha Claro, ia ficar. profunda. Verdade. Tem uma aluna minha que ela é bioquímica. E ela se comprometeu comigo a fazer nesse próximo ano um papel, um estudo, explicando a cadeia hormonal de neurotransmissores que comprova isso. Esse processo da atração dos feromônios na hora do beijo, como isso fica muito claro, a gente vai publicar esse estudo depois, e também o processo de aversão que acontece quando a mulher está gestante. Que isso também acontece de novo. Às vezes você está num relacionamento que é sucesso, e a mulher está gestante, muitas mulheres desenvolvem, às vezes tem uma vulnerabilidade na gestação, onde ela desenvolve aversão pelo marido. E normalmente é pelo cheiro. Eu desenvolvi a versão. Você teve aversão pelo cheiro do seu marido? A minha esposa, eu passava na sala, ela sai daqui. Sai de Meus perto 3 de mim. filhos, Meu Deus do céu, quem que é esse ser que tá na casa comigo? Não é a minha esposa! Mas é porque a mulher ela sente um cheiro que não é o cheiro do marido. Né? Ela fala, não identificava não você como identifica. você. É. Aí depois ela mandava mensagem, tipo, desculpa, mas Como é É- importante é in- essa compreensão. O diálogo, né? é incontrolável. É um negócio que eu não consigo sentir o cheiro do seu desodorante. eu também não conseguia. suporto. O cheiro do perfume Camila, do vamos fazer umas desodorante. perguntas, não. hein? Vamos, tem muitas. É, por isso que eu tô falando. Vamos fazer um ping-pong de perguntas do público. Deixa eu só terminar o claro. método final. Claro. 4 encontros, beijou, deu bom, deu química, tudo bateu. Os outros 4 encontros. A conquista, você tá dizendo não pro cara em 4 encontros. Ele tá enlouquecido. Esse cara tá apaixonado. Vai por mim. E te segura mais um pouco, então. Tá apaixonado. Aí, o que ele vai falar? E aí, agora, É. né? Não.
Aí você fala, não, só se você me pedir namoro, aí a gente vê. Só que aí lembra de uma coisa, eu falei, o psicopata passa nos Passa 4... no teste. Ele passa, tá? Ele passa. Porque ele é calculista. Sim, ele é frio. Aí você precisa fazer isso pra você não cair, por exemplo, em pessoas que têm psicopatologias. Ele te pede namoro, você fala, eu só continuo com você se você me pedir namoro, eu não vou ficar com você mais. Eu fiquei com você hoje, pra gente ver se a gente é compatível, a gente é, mas eu não vou ficar com você mais se não for num namoro. Ele fala, então te peço em namoro. É tiro e queda. De 10 alunas que fazem o método, 10 são pedidas em namoro. Porque é como a mente masculina funciona. Eu sei como a mente masculina funciona, eu sou homem. E não só sou homem, como sou psicanalista. E eu estudei toda a cadeia de neurotransmissores. Na hora que ela faz esse processo e fala, só fico com você de novo se você me pedir namoro, ele fala, então tá pedido em namoro. Desafio. Aí a primeira coisa que ele vai fazer, na hora que entrar no namoro, o que é? E aí? Vamos transar? Vamos? Não. De jeito nenhum. Mas como não? 4 encontros, você tá me enlouquecendo. Tá querendo agora tá direto. namorando, e aí a gente agora não vai ter intimidade? Você fala assim, não, porque agora eu preciso saber se você é quem você disse que você é. E eu vou ver na prática. Não é porque eu não gosto de você, eu acho você encantador. Mas agora eu quero ver na prática do dia a dia se você realmente é quem você Mudou disse a pra mim fase que do você game. é. Mudou a fase do jogo. Aqui o psicopata sai. Porque ele fala, não vale o investimento. O cálculo do psicopata é racional, entendeu? Os 4 encontros, os 5 encontros, pra ele Ok. vale a pena pra conseguir uma vítima predatória. Mas o namoro com tempo indeterminado pro abuso começar, não vale. Então o cálculo econômico do narcisista, do psicopata, não fecha na hora que você fala, não vai ter intimidade até eu ver que você é quem você disse pra mim nos encontros que você é. Aí você tá se colocando numa posição dominante e dizendo assim, nós só vamos aprofundar o nosso relacionamento quando eu me sentir segura que você é o cara que você me vendeu. Aqui o doente mental sai. Porque a conta não fecha. Tem que oferecer um bom pós-venda. Tem que oferecer um pós-venda excelente. Fantástico. Porque né? daí vira noivado e daí vira matrimônio. Né? Quando faz isso, a mulher fica blindada. Isso era ensinado em sabedorias matriarcais orais antigas. E quando a mulher não tinha certa maturidade para ela fazer, vinha uma matriarca e fazia parte para ela. E aí a gente entra no fato da mulher, ela se amar e se valorizar. Sem dúvida. Porque uma mulher que ela não se ama e não se valoriza, essa mulher jamais vai conseguir fazer nenhum desses aspectos. Principalmente se ela vê ele como príncipe. Com certeza. Como é que você vai falar não pro príncipe? Não dá esse negócio de príncipe, né? Vamos lá, estou Vamos lá. conversando com um cara americano e usa o tradutor para conversar. Será que isso vai dar certo? Não. Opa. Ó, cultura diferente é um diferente. agravante. É difícil, É gente. um agravante. As pessoas, normalmente, o padrão que eu vejo nas pessoas que buscam relacionamento com estrangeiros é porque elas têm traumas com relacionamentos com pessoas da nacionalidade delas e elas estão achando que se relacionar com uma pessoa que tem uma cultura diferente da dela vai ser a solução pro trauma dela. Ela vai conseguir fugir do trauma. Não vai. Só porque você não deu certo com 10, 15, 5 brasileiros, não significa que você vai dar certo com o americano. É, na verdade, um padrão neurótico de evitação. A grande maioria das pessoas que eu vejo que buscam relacionamento com estrangeiros, eu já vi várias mulheres falando assim, eu sei nos meus sonhos que eu vou casar com um europeu. De onde você tirou isso? Do sovaco. Imaginou. Ela sonhou que vai casar com um europeu. Por quê? Porque não tem homem no Brasil? Tem 100 milhões de homens no Brasil. Nenhum deles serve pra você. Você é a última bolacha do mas você pacote. viu que ela não fala nem o idioma. Mais difícil ainda. É mais um agravante. Mais agravante. E aí a gente tem o né? tripé de relacionamento matrimonial, verdade, respeito e diálogo. Como é que você vai dialogar com seu marido que fala suíço? Linguagem de sinais. Você criou mais um agravante para um matrimônio de sucesso. Que já era difícil. Que já é difícil, Sim. extremamente. Agora você colocou um nível mais difícil. Por isso que eu falo que as pessoas elas multiplicam a dificuldade, entendeu? É, mas também não é impossível, né? Eu Não. sei Não. porque Nada impossível. Tô falando É porque possível. conheço muitas pessoas, inclusive a minha irmã acabou de casar agora com um americano e não fala inglês. Mas Mas assim, caso lá vai querendo pesquisar, não. conheço muitas possível. pessoas, é possível, não é uma coisa impossível. Eu, por exemplo, cheguei agora da América, tem Sim. 2 semanas.
E assim, eu conheço muita gente na Europa, na Nova York, Nova Jersey, passo por tudo lá, faço trabalho com mulheres lá, a maioria das mulheres são casadas. E assim, a maioria não sabe falar inglês, a maioria se relaciona com americanos, se não fora de outras culturas, né? E tem casamentos que prosperam demais. Então, assim, é lógico, você está falando de uma forma física, de uma forma estudada, obviamente, mas não é impossível, porque tem muitos relacionamentos hoje em dia que as mulheres realmente não se identificaram com brasileiros, até mesmo porque tiveram muitos... Porque o que acontece? A cultura também é muito diferenciada, né? Sim. Mas a cultura dela é brasileira. Por exemplo... Ver se esse homem também vai identificar com essa porque, cultura, por exemplo, que é a nossa. a cultura, por exemplo, do brasileiro, vamos ser bem sinceros, né? A cultura do brasileiro é uma cultura mais um homem mais, como que eu posso dizer, de uma palavra, vamos dizer uma palavra menos agressiva. Assim, mais malandro. Mais malandro. Você chega lá fora, as mulheres acabam se apaixonando, por quê? Porque a cultura de lá, o homem ele é mais responsável, querendo ou não é um homem tão malandro, não é um homem tão galanteador, que vem a galantear várias mulheres ao mesmo tempo. Então acaba que a mulher, querendo ou não, ela acaba brotando aquela ilusão que, se eu casar com um homem ou se eu ficar com um homem de outra cultura, não vai me trair como um brasileiro, vai me trair ficando com 300 milhões de mulheres. Essa é sempre o dilema, né? Porque o brasileiro é tudo igual. O homem brasileiro tem várias mulheres que querem ficar com várias mulheres e um homem de outra cultura já é um homem mais para a família, já é aquele homem que não vai ser tão galanteador. Só que aí tem um problema que é muito grave. Tem o historiador, o professor Guilherme Freire, que eu gosto muito e admiro muito, recomendo até vocês acompanharem o trabalho dele. Ele estuda culturas, né? E fala sobre as culturas. E ele fala que assim, uma das culturas mais fortes do planeta, cultura são os hábitos, os costumes, as tradições de um povo que está atrelado a certo território. As pessoas que nascem naquele território. Não existe uma cultura mais forte que se equipara do que a do Brasil. Se você pegar, ele deu um exemplo. Se você pegar, por exemplo, um americano e trouxer ele para o Brasil, em 10 anos ele vira brasileiro. Se você pegar um alemão e trouxer para o Brasil, em 3 anos ele vira brasileiro. Se você pegar um argentino e trouxer para o Brasil, em 1 ano ele vira brasileiro. Se você trouxer um português para o Brasil, em 6 meses ele vira brasileiro. Se você trouxer um espanhol, em 2 anos ele vira brasileiro. Se você pegar um japonês, em uma geração, aquela família vira brasileira. Se você pegar um brasileiro e levar para outro país, ele nunca deixa de ser brasileiro. Na verdade, ele faz do país um Brasil. Ele vira um Brasilzinho. Ele vira um Brasilzinho. Tem o mercadinho com Guaraná Antártica. Newark, né? Que é só o brasileiro. Feijão marrom, tipo carioca. Tem o samba. Aí o cara abre o bar com caipirinha. Aí bolinho de queijo. Pão de queijo, os mineiros. Essa cultura... Você chega lá em Newark, é Nova Iguaçu, Madureira, Caxias. Aí é um problema. Os brasileiros dominaram de uma tal forma que eles fizeram uma parte da América, praticamente é o Brasil ali. Aí eu vou fazer eu vou jogar um problema pra você dentro desse cenário, porque isso gera um agravante psicológico lá na frente bem difícil de resolver. E daí eu quero explicar um conceito que é a submissão matriarcal, que é algo que quase ninguém entende, só quem estuda teologia de maneira aprofundada e verdadeira, com integridade intelectual, entende. É o seguinte, quando você vem de uma cultura dominante, que é a brasileira, e tentam destruir a cultura brasileira há mais de 200 anos, e não conseguem. Se você tentar lembrar de história e fizer um esforço intelectual muito grande, você vai conseguir voltar, sei lá, para 1964. Eu lembro que Getúlio Vargas foi presidente, antes disso é branco. A gente tem lapsos de memória histórico. A gente não lembra o que foi a história do nosso país há 200, 300 anos atrás. A gente não sabe nada. Teve Dom Pedro, teve Tiradentes, teve a monarquia portuguesa que veio pra cá. A gente não tem essas raízes. E mesmo quando a gente tem essas raízes cortadas, a cultura brasileira é tão forte nos seus costumes que você não consegue fazer um brasileiro deixar de ser brasileiro. Aí, você como esposa, casa com um americano e você vai com a sua cultura brasileira como brasileira pra lá. E aí você tá imersa, sei lá, na cultura americana. Só que você cria um Brasilzinho no seu lar. Como que você vai deixar o seu marido, seu líder comunitário e patriarcal, sendo que você impôs a sua cultura ali? Esse é um problema
difícil de resolver. E aí a gente volta na submissão bíblica matriarcal, que é o seguinte, submissão... Na verdade, vão ter duas culturas, né? Vão ter duas culturas, só que você está imersa em um ambiente que é uma cultura e dentro daquele núcleo familiar é uma outra. Isso. Então você vai ter uma dissonância. Você vai ter que criar pontes de diálogo cultural que é de difícil Mas construção. é o que acontece lá, sabia? É o que acontece lá. Na verdade, todo filho de brasileiro com americano sempre tem duas culturas. Sabe falar as duas línguas, sabe se conduzir nas duas culturas, se portar nas duas culturas. É sempre isso que acontece. Eu já peguei amigos meus. E agora uma cultura também que ninguém tira, ninguém arranca, é a cultura da África, do angolano. É uma cultura são que eles culturas muito fortes que também. eles não arredam o pé de forma nenhuma. Terceira geração de brasileiros em outro país, eles ainda falam português dentro de casa. Eles ainda comem arroz e feijão. Eles ainda O fazem pessoal tá complementando com a feijoada. com a feijoada e o samba. Samba. E essa cultura fica na terceira geração. Eu já vi casos da família não se desidentificar com a cultura brasileira. Aí a gente tem o problema da submissão teológica. A submissão matriarcal é um privilégio, não é uma opressão. Porque submissão significa sob a missão. Tá? Qual que é a missão? A missão é proteger, prover e, se precisar, morrer pela esposa e pela família. Essa é a missão. A esposa quer essa missão? Depende. Morrer pela família? Sim. Se for necessário, Se for necessário, se não tiver sim. uma última linha de combate. Mas você Sim. gostaria que um homem, o seu marido, fizesse esse papel? Se você tivesse essa opção? Lógico. Entre você fazer e o seu marido fazer, qual opção você prefere? Fica mais bonito ele fazer. Uma resposta elegante a sua. Olha. Fica mais bonito ele fazer. Então, quando o homem faz esse processo da missão, de entrar na missão, ele vira meio que um Navy SEAL, é um atirador de elite. Ele é herói, tipo né? um herói, um grande soldado de elite, extremamente treinado e focado para executar a missão. Isso. A esposa, ela está sob a missão porque ela é o general no quartel-general. Ela é estrategista. Ela tá protegida no quartel-general, sendo que o soldado de elite dela tá lá no campo de batalha. Só que o sucesso da missão depende do nível de lealdade que o soldado tem com o general e que o general tem com o soldado. Sim. É uma união. O general é submisso ao soldado pela sua lealdade em executar a missão que foi combinada no quartel. Só que o centro de comando tá em volta do general. A estratégia quem cria é o general. Essa é a matriarca. Sob a missão, então, significa uma estratégia matriarcal com um plano de ação patriarcal para ser executado com ferocidade, que é a energia masculina, porque um homem vai canalizar a energia masculina num nível muito superior do que uma mulher masculina. Muito superior. Não tem comparação porque vem visceralmente, tem âncora biológica hormonal. A mulher, ela cria fúria intelectualmente. O homem, ele vive fúria, vem do corpo. E aí ele consegue amplificar com a mente dele e com o espírito. Dentro desse processo de união do casal, onde a mulher é o quartel-general e o homem é o soldado de elite, ela está sendo protegida pelo soldado baseado na lealdade que os dois têm. E isso é uma equipe de sucesso. Submissão matriarcal, então, é um estado de privilégio, não é um estado de opressão. Explicado desse jeito, ficou tudo glamuroso. Ficou glamuroso? Porque aqui nós estamos falando que existe honra. Sim. Honra. O soldado honra o general. Sim. E executa as ordens, porque o general, ele não impôs, ele falou pro soldado, qual que você acha, o plano é esse. Sim. Qual que você acha que é o caminho no terreno para executar esse plano? É tudo perfeito. O negócio é o seguinte, Lucas, né? Sim. O negócio é o seguinte, se cada um vivesse no seu quadrado, entrasse dentro do que precisa ser feito, tudo bem, mas o negócio é que tá tudo muito ao contrário, né? Os casamentos, os relacionamentos estão de uma forma onde que o errado virou certo e o certo virou errado. Sim. Né? As pessoas, elas estão valorizando o que é errado e beneficiando o errado como se fosse o certo. Mas então, no fundo, tá todo mundo sonhando em ter uma família, sonhando em ter uma família, casa, esse carinho, isso aí. esse aconchego. Sim.
E pra voltar para casa tá todo mundo lá. Isso. Todo mundo quer isso, gente. Eles não estão sabendo. Não estão sabendo organizar e administrar. Isso que eu ia falar isso. agora. O que eu ia falar agora é que tudo isso que você está falando, se a pessoa pega isso do que você está falando e pratica. Bota em prática, né? Poxa. E aí a gente tem uma pergunta aqui, a gente tem várias, vamos lá. Como fazer o seu marido te conquistar já no casamento? A mulher, ela tem que priorizar primeiro Deus, segundo ela, terceiro o marido. Porque daí ela se torna uma conquista inconquistável. Ela cria uma conquista impossível de ser conquistada, ao mesmo tempo que ela tá ali disponível para ele, porque o homem ele é muito visual, ele é muito objetivo e material. Então ele vê a esposa ali, mas de certa maneira ela não pertence 100% a ele. Por quê? Ela tem outro homem? Não, porque ela pertence a Deus. Eu falei assim, cara, eu não consigo competir com Deus, mas eu vou tentar. Porque ela é minha esposa. É o desafio, né? É o desafio. Ela criou um desafio infinito. O homem é movido a desafio, gente. E outra coisa, uma coisa que eu penso, Lucas, a vida inteira, desde menina, tenho 54 anos hoje. Me diga também se eu errei esse tempo todo. Eu acho que está nas mãos da mulher a decisão do que você quer com esse homem. Você define, para minha cabeça, a minha vida, foi muito claro isso na minha cabeça desde menina, com 54 anos. A mulher decide o que ela quer com esse homem, se ela quer namorar, se ela quer noivar, se ela quer casar, ou se ela quer só ficar com esse homem. Para mim, essa escolha está nas mãos da mulher. Eu tento explicar durante a minha vida toda para as mulheres, toda vez que converso com a mulher, eu falo, gente, essa decisão é de vocês. E o relacionamento nada mais, nada menos do que um jogo inteligente que eu tô falando. Falo um jogo para simplificar. Sim. Mas assim, a gente decide o que você quer com esse homem. E cada uma técnica, cada uma escolha é uma ação diferente. Eu quero só ficar. Ok, fui ali, dei um beijo. Tá ótimo. É consciente? É o que você quer? Ok. Você quer namorar? Você não vai usar a mesma estratégia que você usou com esse homem para namorar só para ficar? Para namorar. Vai ser diferente. A estratégia é diferente para namorar. Sim. O homem para você casar é uma outra estratégia. Você tem que usar uma outra técnica. O que você ficou, se você agir do jeito que você ficou, você não vai casar com esse homem, tá? Então, para mim, é muito claro na minha cabeça desde menina. Você decide o que você quer com esse homem primeiro para você. Você tem que saber o que você quer. É um homem que eu quero casar? Vou agir totalmente diferente com um homem que eu só quero ficar. Então, para mim, é muito claro desde menina. E aí a gente tem alguns agravantes, porque assim, as pessoas acham que é muito jogo isso. Mas na verdade não é que é jogo. É porque o sistema masculino é de um jeito e o sistema feminino é de outro. Sim. Isso não é um jogo, isso é, na verdade, um processo de tradução Sim. de como a mente masculina funciona e de como a mente feminina funciona. Se você perguntar para os homens, eles falam, as mulheres jogam. Se eu pergunto para as mulheres, elas falam, os homens jogam. Ambos têm a percepção de que ambos estão jogando, mas não é, porque um sistema é de um jeito, outro... Esse é movido a afeto, né? Esse é movido a desafio. Então, só que tem um problema muito grave que acontece na sociedade moderna, que é o seguinte. Como o homem é movido à conquista, um dos grandes objetivos que o homem tem é território. O macho é territorialista. Ponto. Pode reclamar com a mãe natureza, manda lá um e-mail pro mãenatureza@gmail.com e reclama tudo que você quiser, é o que é. Homem, macho, é territorialista. Tá? Porque ele é movido à conquista, então todo o território que ele conquista, ele quer que seja só dele. Infelizmente, esse pensamento leva ao aumento cada dia mais do feminicídio, né? É, isso aí. Quando levado na violência, porque não tem o domínio da fúria, não tem honra, não tem virtude espiritual, sem dúvida nenhuma. Só que isso é algo inato. Você vai ver o macho territorialista nos mamíferos. Não é só não é o mamífero ser humano, leão, Homo sapiens. O leão, o macaco, o chimpanzé, todos os mamíferos são assim. Eles são territorialistas. E aí a gente entra aqui, ó. Os homens estão sempre caçando, mesmo dentro de uma relação. Sempre estão homens saudáveis. Homens saudáveis sempre estão caçando. O homem, por exemplo, o menino que é criado na masculinidade através da ótica feminina, ele é emasculado e ensinado que caçar é errado. Mentira, caçar é saudável. Mas você precisa aprender a caçar e dominar a caça. E não ser dominado pelo caçar. Então, criar meninos homens é diferente de criar meninas mulheres. É totalmente diferente. Eu acho importante uma falar mãe isso, nunca vai conseguir criar um menino. Porque muitas mães criam seus filhos sozinhas. Sim. E acaba de tanto amor, tanto carinho, tanto beijinho, proteção, acaba estragando aquele menino ali. Sim. E o menino acaba perdendo a identidade. E uma coisa que é muito importante também. Quando a gente tem a mulher que é empoderada e ela se identifica com empoderada, que ela está se identificando com a energia masculina. Concorda comigo? Ela fala assim, eu sou empoderada. Isso eu sou masculina. E ela tá falando aquilo com orgulho.
Um arquétipo da mulher empoderada, vocês concordam comigo que é a Mulher Maravilha? Mulher Maravilha não é um arquétipo da mulher empoderada? Muitas alunas minhas falam assim, a Mulher Maravilha é a última bolacha do pacote, é a empoderadíssima. Pra mim, não. Pra mim também não, porque eu acho isso um erro tão grande. Então, só que a Mulher Maravilha, arquetipicamente, e a gente tá falando de uma história também que segue arquétipos Sim. mitopoéticos, ela fica sozinha no final. Sim, Ela não consegue o e super-homem. E ela tem ali a obrigação de dar conta de tudo, que tantas mulheres pensam que elas são capazes e isso vira um sacrifício. Tantas mulheres, tantas... Olha, eu também capacito mulheres e quantas vezes eu escuto assim, não, eu não tenho tempo de cuidar de mim porque eu tô cuidando de fulano, de ciclano, de beltrano. Tudo Mas prioridade, como né? é possível eu cuidar do outro se eu não consigo cuidar nem de mim? Sim. Sim. Acho que a gente quer ser cuidada também, né? Sim. Tem hora que Não a gente é? cuida, Não por exemplo, pode. trabalha o dia Isso inteiro, faz também tudo. acaba Faz sendo falta uma isso. certa ilusão, né? Porque Né? você acha que você só se doando, isso está sendo completo. Isso não tem como. Tem que se cuidar também. Claro. E aí a gente vê, dentro dessa história arquetípica, qual que é o arquétipo da Lois Lane? Que é a mulher do super-homem. Ela é heroína? Não. Ela não é heroína, ela é uma É jornalista. jornalista. O tempo inteiro, às vezes frágil, caindo de prédio, e o super-homem tem lá que resgatar ela. De alguma maneira. Só que ela aconselha ele. Em vários momentos das histórias são arquetipos. Por que o super-homem se transformou num grande sucesso? Porque segue modelos arquetípicos ancestrais de masculinidade e feminilidade saudável. A gente tem no arquétipo da Mulher Maravilha o oposto do que funciona em relacionamentos. Que a gente vê na própria história que a Mulher Maravilha fica sozinha depois. É. Ela mora numa ilha de mulheres que só tem amazonas, mulheres guerreiras, Mas aí que eu não tem homem. posso falar uma coisa também? Desculpa. Claro. E quando uma mulher, por exemplo, no meu caso, né, que eu acho que não é só o meu caso, é o caso de muitas mulheres, como ela falou, que tiveram que aprender a ser fortes, tiveram que tirar a água da rocha, Sim. tiveram que aprender a trabalhar, a cuidar dos seus filhos, a serem guerreiras, tiveram que aprender, como eu perdi meu pai com 15 anos de idade, tive que aprender a viver a vida, né? Como que é para essa mulher ela conseguir, né, ter se submeter a isso? Eu complemento até aqui. Sou viúva para criar o meu filho isso, menino, porque é muito fácil a gente chegar e falar, mas quando a gente está no meio de uma sociedade tão machista, onde que a gente é tão humilhada, tão assim, menosprezada, sabe? Ainda mais quando se fala de uma mulher que é inteligente, de uma mulher que está querendo conquistar, de uma mulher que está indo atrás dos teus sonhos. Quantas pessoas assim acham que essa mulher nunca vai ser capaz de criar um filho, de dar o de melhor, de ser uma mulher bem-sucedida. E a sociedade, infelizmente, ela impõe que essa mulher venha a ser ali aquela mulher dependente ali da família, aquela mulher dependente ali das pessoas. Mas tem que mostrar que é a sua história. Né? Então, assim, isso é uma coisa legal falar, porque é interessante, porque assim, a gente está vivendo uma outra era, né? A gente está vivendo um outro século, a gente está vivendo uma outra dimensão. Eu vejo pelas minhas filhas, eu tenho 2 filhas adolescentes, uma de 18 e uma de 15, né? Minha filha foi para Londres, morou 1 ano sozinha em Londres, sozinha. Sim. Então, assim, uma menina de 18 anos sozinha em Londres, teve que trabalhar, teve que estudar. Então, assim, é uma outra geração. Na minha época, com 15 anos de idade, 18 anos, jamais faria o que minha filha Mas eu faria. com 17, eu tenho 54. Com 17 Né? eu morei sozinha no Rio de Janeiro. Eu me mudei sozinha, Então, independente, assim, trabalhando. E assim, você sozinha, você sozinha, você lida num outro país, num outro estado como ela, você lida com diversas questões, e você tem que ser forte. Sim. Se você não for forte ali, se você não for valente, se você depender das pessoas, infelizmente você fica escrava de uma sociedade que não vai te deixar você ser ninguém. De maneira nenhuma, Vanessa, eu tô dizendo que a mulher não deve usar da energia masculina. De maneira nenhuma. Pelo contrário, mesmo porque o conceito de matriarca, que é essa mulher altamente sofisticada, ela tem o domínio do masculino e do feminino. Lógico. A grande questão aqui que a gente está olhando na espiritualidade, essa mulher sofisticada, ela tem uma espiritualidade muito avançada, é que ela entende o ambiente onde ela tem que usar energia masculina, porque ela tem que performar, e ambientes masculinos demandam energia masculina. Porque ela tem a sabedoria de administrar isso. Mas ela tem o discernimento de saber se desarmar quando ela volta para a vida pessoal dela, porque ela sabe que a energia feminina é a natureza dela e ela volta a se regenerar. Então,
Quando a mulher sai de casa e ela vai pro mundo, ela tá entrando em um ambiente que é masculino. E isso é uma outra coisa também, porque todas essas inversões de valores que estão acontecendo, eu estudo filosofia. E eu então... só falei isso como um exemplo, Não, claro, porque claro. eu acho e a interessante gente abordar teve aqui, isso, tá? A mulher precisa saber diferenciar os papéis. No trabalho precisa saber usar a sua fúria, no relacionamento deve ser feminina, etc. Tudo é uma questão de adequação. Muito bom. Perfeito. Maravilhosos. Agora eu tenho só uma pergunta. O programa está chegando ao fim, nós temos o cara a cara com elas, a pergunta para vocês, um papo tão bom que a gente não está percebendo, mas eu estou vendo aqui que o horário do podcast está chegando ao fim. O que nós vamos fazer, Camila? Cara a cara com Olha, elas? a gente tem o cara a cara com elas e a gente tem várias perguntas E que a se a gente gente também... fizesse assim? A gente faz o cara a caras, nós encerramos o podcast por causa do tempo e a gente continua depois... Na próxima data, né? Na próxima a gente data. vai anunciar a próxima data para responder essas perguntas todas. Mas antes eu vou só fazer uma aqui que uma pessoa fez uma Vou convidar pergunta. o Lucas. Lucas, eu vou te convidar novamente para você voltar para... Deve ter mais ou menos umas 1.500 perguntas para você. Nós temos várias Maravilha. perguntas e a gente tinha aqui uma pergunta que eu até não estou localizando agora, mas de uma pessoa falando que conheceu um polonês e que ainda não conhece pessoalmente, mas ele já quer casar com ela. E o que ela deve fazer? Tem que Ela fazer mandou o essa vestibular. pergunta várias Tem vezes. que fazer o vestibular dos 4 pilares. Tem que fazer o processo de análise de valores similares, sonhos compartilháveis, rotinas sincronizáveis e atração. A distância é muito mais difícil de fazer. Não pode casar sem conhecer, né? Você não sabe com quem você está casando, gente. Eu vou falar uma coisa agora, opinião pessoal minha, não vai. Eu sempre dou as minhas Por pitágoras, favor. né? Eu acho que a gente tem que conhecer muito a pessoa que você vai morar. A gente vive num mundo hoje, as mulheres estão falando, a gente tá essa carência, ou querendo buscar um companheiro, tudo. Mas tem muitas mentes brilhantes levadas para o negativo, tá? Então, assim, a gente não pode usar a nossa fragilidade, a nossa carência, para deixar, ó, ser dominada pelo mal. Porque às vezes tem muito homem aí, ó, uns psicopatas disfarçados aí, que quer amorzinho, quer romance, e às vezes não. Às vezes você tá lidando com um perigo. Perigo real, gente. Eu tô falando de perigo real. Então a gente tem que começar a ser um pouco mais analítica. Você tem que analisar esse homem, você tem que conhecer esse homem, você tem que conviver primeiro para depois se envolver. Tá? Eu, Nani, nunca na minha vida me envolvi com ninguém na minha vida. Tive poucos relacionamentos na minha vida. De conhecer através de sites, de não sei o quê. Não. Eu sou do tipo tradicional, minha geração a outra. Tem que estar num encontro de amigos, num restaurante, ou num churrasco na casa de amigo, num jantar na casa de amigo. Não dá. Eu acredito muito que a gente tem que ter coisas concretas e saber a origem, quem é, o que faz no real, na vida real. Entendeu? Então, cuidado, é uma dica só assim, dica de mulher. Porque se a gente se coloca o tempo todo que a gente tá com medo, tá insegura, e eu não sou uma mulher medrosa nem o segundo, mas eu sou uma mulher muito precavida. Então, assim, olha, gente, falar, até papagaio fala. Então, eles podem falar tudo. Olha, vai adoçar o seu ouvido. Vai falar tudo que você quer ouvir. Sabe por quê? Porque é a tática dele. Essa é a técnica. Ele vai falar o que você quer ouvir. Então, assim, antes dele falar o que você quer ouvir, analisa quem é ele. Onde esse homem mora de verdade, quem é ele, como ele trata a mãe dele, a família dele, entendeu? Conheça primeiro, entenda quem é essa pessoa para você depois se envolver. Porque a gente acaba se envolvendo pela carência e pode cometer um grande erro e pode ser muito difícil depois de conseguir sair dessa situação. E a carência... Amigos maravilhosos. Olha, o pessoal tá falando que o nosso podcast tinha que ter 6 horas hoje. Vamos porque o falar, Lucas nós já tem muito pra convidamos. ensinar Lucas, e a se você gente puder tirar uma realmente... outra. A gente vamos fazer o 2? Vamos fazer. A gente precisa realmente marcar. A gente gostaria muito de estar respondendo Esticando. todas essas perguntas e realmente a integração é muito importante pra gente. Vamos convidar todo mundo para seguir o YouTube, ficar no YouTube, que a gente vai colocar este programa depois. Camila vai escolher uma data, também vai reprisar este programa que estava ao vivo, vai passar ele numa nova data no YouTube. Então, para isso, é só vocês se inscrevam aí na Venâncio Oficial, que é o nosso canal do Elas, que a gente vai colocar este que está ao vivo agora em mais um dia. E depois vamos trazer esse maravilhoso novamente, quantas vezes ele puder. Exatamente. Então Se vamos quiser, lá? acho que eu vou até deixar ele aqui para ficar fazendo podcast com a gente. Vamos lá? Vamos. Se pudesse aprender uma nova habilidade, qual seria? Uma nova habilidade? Aprender italiano. Aprender japonês. Quem é um mentor para você? Deus. A Bíblia, Deus. Você se considera uma pessoa romântica?
Eu sou romântico, sim. Minha esposa pode discordar, mas eu Não, me vai falar que não, considero vai falar que é o romântico. maior racional. Fala assim, não, meu marido é frio. Eu sou romântico do meu jeito. Romântico do meu jeito é ótimo. Entendi. Eu sou um pouquinho, não sou tão assim, mas sou um pouco. Não sou aquela muito romântica, mas sou um pouquinho. De quem você gostaria de estar mais perto agora? Dos meus filhos, que eu tô um pouquinho distante deles. Da minha esposa e da minha filha, sem dúvida nenhuma. Qual é a comida mais estranha que você já provou? Comida mais estranha que eu já provei. Pergunta difícil. Eu tenho uma comida mais estranha que eu já provei, foi lá na Alemanha. Era um caldo que tinha uns pastéisinhos dentro, que não tinha tipo uma massa, era um pastel com uma massa dentro e era um caldo que parecia uma água. Acho que não foi uma comida mais. E na África também, que são as comidas de lá, que é crocodilo, que é diversas carnes exóticas, né? Eu lembrei de uma que foi na minha infância até, e depois, isso até acho que criou um trauma no meu paladar, que foi o macarrão com escargot. E depois nunca mais eu quis comer escargot na minha vida. Eu falei assim, isso aqui não é comida. Então colocaram uma lesma no meu macarrão, né? Com respeito a todo mundo que gosta de escargot, mas Sim. talvez eu não tenha sofisticação suficiente no paladar. É 2, então. Tô nessa. Até pra comer aquilo é difícil. Um medo. Um medo. Não servir a Deus de todo o meu coração. Um medo, meu Deus. Ai, gente, tantos medos. Não ser uma mãe, de repente, que eu sempre projetei ser na minha vida, né? A gente, como mãe, a gente sempre quer dar o de melhor para os nossos filhos. Eu acho que esse é o meu maior medo. Ver meus filhos não tendo um futuro que eu não consegui dar o de melhor para eles, dar a melhor educação, melhor direcionamento. Esse é o medo. Um cheiro preferido. No cangote da gata. Mas no podcast. É o cheiro da minha esposa. Olha lá. Eu não espero uma outra resposta, hein? Um cheiro dos, sei lá, da vida, dos meus perfumes. Olha o perfume. Um arrependimento. Um arrependimento. Ter investido 10 anos na música. Eita. Tem investido 10 anos na música? Um arrependimento. Ai, meu Deus, que dificuldade, hein? Agora, arrependimento. Não, um arrependimento eu não tenho. Acho que tudo tem um propósito na nossa vida. Acho que até os arrependimentos vêm para amadurecer. Todos os meus arrependimentos que eu achava que fosse arrependimento, não foram arrependimentos, foram propósitos para eu poder cada dia crescer mais e me tornar quem eu sou hoje. Um defeito. Um defeito. Às vezes achar que eu tenho todas as respostas. Um defeito, eu sou muito... tenho uma personalidade bem forte. É difícil me convencer de alguma coisa. Uma mania. Uma mania. Acho que eu não tenho nenhuma mania. Comer muito. Um objeto. Um objeto. Nenhum objeto preferido também. Objeto? Não tenho nada de objeto preferido. Objeto, se fosse outras questões como animais, aí eu teria meu cachorro, que eu sou apaixonada, mas objeto eu não tenho. Um lugar. Minha casa. Ah, minha cama, né? E o maior objetivo desse momento? Conscientizar o maior número de pessoas de que a solução para qualquer sofrimento que ela esteja passando é Deus.
Conscientizar também todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora que, por maior que seja a dor, o sofrimento, ela passa. E além de passar, que Deus não colocou ninguém para permanecer dentro da caverna, nem para permanecer dentro de uma prova, dentro de uma situação ruim, mas é tudo passageiro. E permitiu que essas pessoas venham entender que existe solução para todas as coisas. Só não existe solução para a morte, mas para tudo existe solução. Gente, olha, eu tenho que agradecer aqui as pessoas todas que participaram, né, que foram incríveis e que responderam aqui o nosso cara a cara junto com vocês, e que foi muito legal, e que um arrependimento aqui ganhou o recorde de não ter conhecido o Lucas antes. Então a gente também está muito honrada de estar aqui, embora já acompanhe, conhecer pessoalmente. E que vocês continuem aí colocando essa mensagem no mundo de uma forma tão brilhante como tem sido feita. É uma honra e um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Podem contar comigo sempre que vocês quiserem. Não, nós vamos trazer, não se preocupa não. Vamos mesmo. Vamos agradecer aos nossos parceiros. Vamos aos parceiros? Eu quero agradecer a Isolar, gente, que faz toda a nossa acústica aqui do estúdio, tá? Isolar. Sigam aí, @Isolar, tá? Porque, olha, eu vou falar pra vocês, que é um cantinho na sua casa pra você ter paz, meditar, orar, fazer o que você gosta, música, né? Não deu certo ali, mas pra quem toca um instrumento, ou então os filhos que estão com a bateria ali, Isolar. Este é o nome, hein? Quem mais, Camilinha? O Pocket Studio. O Pocket Studio. Mandar um beijo pro João Borges. Beijo, João. E um Borel muito especial. Pra você que tá em casa, então, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Instagram de vocês? Vanessa Harada com H. @Scudeler.lucas, que é meu nome, é meio difícil, mas é Scudeler, SCUDELER.Lucas. Nome difícil tem sempre soletrar, né? Não tem jeito, né? Camila Silveira Oficial. Camila Silveira Oficial. Nani Venâncio Oficial. Borel. O nosso. Adoro. Nosso grupo Elas. Feito por elas para todos, tá? Para todos. Muito bom. Oh, nosso Feito slogan. por elas para Elas todos. TV, Elas Cast, da podcast, Elas Shop e já o nosso aplicativo, né, Mila? Bora, parceira. Já tá para sair. Quando sair, já vai ter lá essa versão completa e ainda com todas as perguntas que a gente vai disponibilizar para os nossos convidados estarem Vou respondendo. colocar só um adendo, só um presentinho para vocês, viu? O nosso podcast está encerrando, ele vai voltar com a gente mais um dia. Essa maravilhosa, quando puder também, estiver aqui no Brasil, porque ela vive em Angola, trabalhando. Mas vai ficar um podcast Exatamente. gravado que vai passar agora. Especial de Dia dos Namorados com um casal lindo, né? Que deu uma lição de amor pra gente também, que foi encantadora. Então a gente já tem outro rolando aqui, podem continuar seguindo. E, gente, vou falar uma dica pra vocês. Não fica triste aí porque é dia 12, Dia dos Namorados, não, meu amor. Seja feliz, sai com as amigas, sai com sua família, vá passear, vá pro parque, anda descalço, abraça uma árvore, observe a beleza da natureza. Não deixa essas coisas pequenas, né? É pequenas, tá? Mediante tanta coisa que está acontecendo nessa vida, nesse mundo, tanta tristeza, tanta gente precisando de fato de coisas mais importantes, de ficar no sofrimento. Por isso não, aproveita o hoje, o presente é hoje, amanhã não existe, tá bom? Então um beijo para vocês, obrigado pelo carinho, gratidão a você, gratidão, Lucas. Uma honra te conhecer pessoalmente, sou sua fã, viu? Hashtag sou sua fã. Bora, amiga. Vamos embora. Eu tô repetindo aqui o @ que todo mundo tá perguntando. O meu @ é Camila Silveira Oficial. E do Elas Cast e Elas Cast TV. Tudo aqui, ó. Tudo aqui, pessoal. Segue lá. Muito obrigada por todos. Eles também estão agradecendo muito vocês dois, Lucas e Vanessa, por estarem aqui com a gente. Um beijo para todos eles. E gratidão. E continuem aqui com a gente, que foi muito especial mesmo esse encontro. E esse tema, realmente, a gente tem que ter com muita rotina, uma vez por mês, pelo menos. O que vocês acham? Né? É um tema infinito. Pra gente se né? abastecer, Vai abrangendo outras áreas. se recarregar e conseguir aí, né, se libertar de todos esses traumas e ser feliz, que é o que a gente quer, é o que a gente busca, é o que a gente merece. A gente não merece menos, não é isso? Dúvida, Ninguém merece menos. Vamos ser felizes? Vamos, bora! Eu ficaria aqui mais 1 hora no mínimo, gente. Isso que é interessante. Quando tem mentes brilhantes, é aquilo que eu falo, né? Gente interessante, gente brilhante. É muito bom, né? É muito bom. É muito bom aprender. Bora, né? amiga. Vamos. Bora na tristeza, né? Você ouviu? Um beijo, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Beijo no coração. Tchau, a gente se vê aí em todas as nossas redes sociais, tá bom? Tchau, gente. Ó, 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau.